Fala pessoal, bem-vindos ao 24º DadosCast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre dados, logística e varejo. Eu sou o Daniel e vou conduzir um pouquinho desse nosso papo. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Lima, sou CTO da Bianalytic, sou responsável também pelos projetos de tecnologia e aproveito também para dar as boas-vindas aí para Pedro, para Alexandre, que estão aqui mais uma conversa no podcast da gente. Eu sou Alexandre, sou o gerente de TI da Lauto Cargo. Tô aqui participando mais do podcast. Se não viu o 23, voltem a assistir o 23 também. Fazer o jabá, né? Boa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Prachetes. Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite. Sempre é muito legal estar podendo conversar, compartilhar as experiências, né? Sou o mais experiente aqui, né, da turma aqui. Então é um prazer realmente, né? Construí minha carreira na área de tecnologia, entrei na área de negócio, na parte logística, e vai ser um prazer compartilhar com você essa jornada aí. Muito bom. Boa. E eu pedi pra vocês contarem pra gente um pouquinho da trajetória de vocês e como é que vocês chegaram nesse momento de carreira, assim, trabalhando com tecnologia e dados. Então, se vocês puderem contar um pouquinho como que vocês começaram. Eu comecei no curso de computação, né? Fiz um pouco do curso de computação. Tive uma experiência fora do país. Depois, quando voltei, decidi que eu queria ir pra uma área mais de negócio. E aí, fui pra área de engenharia de produção, me formei em engenharia de produção. E aí, quando saí do curso, fiz estágio na Lauto já, na parte de logística. E depois que eu fui pra parte de tecnologia, então meio que surgiu um braço de tecnologia dentro da parte mais de desenvolvimento de dados, né? Surgiu esse braço e eu fui pra essa área. Não, mas conta um pouquinho o que você faz, assim, da tua rotina, o que você é responsável hoje lá na Lauto, só pra galera entender. Então, são as três, a gente tem três vertentes, né? A vertente de infraestrutura, que é computadores, redes, né? A parte de sistemas, que são os sistemas principais da empresa, e também a parte de dados, desenvolvimento de dados, né? Que é a parte mais de análises e construção dos dashes, DW e tudo mais. Como eu comentei, eu sou administrador de empresas, né? Eu fiz faculdade de administração, mas sempre fui entusiasta de tecnologia, tanto que eu fiz um curso nível médio de tecnologia durante 2 anos, que me proporcionou entrar na área de tecnologia. Eu comecei como estagiário de desenvolvimento na Teleceará. Na época eu também já estagiava em consultoria, no SEAG, e eu sempre fiquei com essa dúvida de seguir qual das duas carreiras, mas o destino escolheu para mim que eu tive a oportunidade de ter o primeiro emprego na área de tecnologia como programador, né? Casas Pernambucanas, né? Então, eu realmente entrei na área de tecnologia, me empolguei, aprendi muito e construí a carreira nessa área. Eu trabalhei na Pernambucanas, que era no varejo, depois eu fui para o Estado, né? Passei 2 anos de Estado, Secretaria da Fazenda, foi uma experiência interessante, mas passageira realmente, não me identifiquei. Fui para a indústria, passei 2 anos também na indústria. Nesse meu termo eu prestava serviço também como autônomo, foi quando eu comecei na PagMenos, entrei na PagMenos simples de serviço e construí carreira realmente na PagMenos. Entrei pela área de tecnologia, né, porque tinha essa necessidade de desenvolvimento de sistemas. O nosso fundador da empresa sempre foi um visionário, ele tinha realmente uma estratégia, um objetivo de crescimento muito grande e claro que necessitava de realmente tecnologia, sistema, processo, automação. Então fui fazer parte do time PagMenos, e construí minha carreira lá, inicialmente na área de tecnologia, depois entrei na área de negócios, na parte de logística, comecei realmente até com prestador de serviço, cheguei à vice-presidência que eu fui e fiquei até 2020. Em 2020 eu fiz a transição de carreira, hoje eu estou atuando na área de conselho, inclusive da Lauto Cargo, estou com uma advisor do Lina Hub, que é um hub de inovação e transformação digital, é uma nova carreira, né, que eu estou aí adentrando e construindo, empolgadíssimo já há algum tempo, assim, foi um tema também que sempre me chamou atenção. Então, tive essa oportunidade, abracei. Então, saí realmente da área executiva depois de muito tempo, né? Uma área que sempre me encantou, mas que também tem seu custo, é muito exigente. E hoje estou realmente nessa nova trajetória, fazendo parte de conselho de empresas e trabalhando no Nina, que é uma área nova e que é encantadora também. Inovação, transformação digital, uma área assim, trabalhar com startups, com as empresas tradicionais que querem se renovar, que querem mudar, com o ecossistema como um todo, a faculdade, o investidor. Nossa, é uma coisa fantástica, fabulosa. Então, agora a minha trajetória está nesse sentido. Sem também, claro, que sem largar a tecnologia, continuando acompanhando, aprendendo, né? Porque é um tema que ninguém vive mais, né? Sem falar de tecnologia. Essa é a verdade. Boa, Pedro. E você estava falando que vocês enfrentavam um grande problema de ruptura, né, lá na PagMenos. Como é que foi essa história? Isso é um case interessante, né? Assim, só contextualizando, eu sou uma pessoa de TI, então sempre trabalhei na área de tecnologia. Comecei muito lá atrás como desenvolvedor e tudo, passei pela parte de suporte. E na PagMenos eu trabalhava na área de TI, a gente entrou muito lá atrás na PagMenos, na área de TI, em 93. E assim, a PagMenos tem essa preocupação de ser arrojado, o nosso fundador sempre foi um cara visionário. Então, logo na década de 80 para 90, a gente já passou a usar um algoritmo de previsão de demanda.
Isso foi super importante, porque já era baseado em dados. Então, a gente tinha os PDVs, a gente instalou os primeiros PDVs do Brasil em rede de farmácias. Esses PDVs coletavam os dados de vendas, da movimentação que acontecia nas lojas e transmitia para as lojas durante a noite. Ocorria o processamento, e esse processamento era baseado num algoritmo muito interessante, que a gente usou até recentemente. A gente mudou esse algoritmo tem cerca de, antes da minha saída da PagMenos, a gente tinha mudado, então tem cerca de 5 anos. Então, durante mais de década, né, 2 décadas para usar esse algoritmo, muito eficiente. Ele fazia toda a parte de previsão de demanda e reposição de loja, tá? Gerando necessidade de reposição por sem distribuição da PagMenos. E isso era muito interessante porque já era baseado em dados, já era um dado coletado da venda, esse dado já era trabalhado e já passava por um processo de algoritmo, gerando a necessidade de reposição. E a grande questão, aqui a gente tinha um centro de distribuição em Fortaleza na época, e ele tinha um nível de eficiência baixo, né? Ele só repunha 80%, 83%, 85% da necessidade da loja. Então, era um nível de eficiência muito baixo. E era de outra gestão, fazia parte da área de operações, não era da parte TI. O interessante é que a gente foi fazer um trabalho, né, no centro de distribuição. Qual foi esse trabalho? Era a migração do CD, que ele ficava na matriz, germinado com a matriz, e para uma outra área, para um centro de distribuição realmente mais afastado, onde tinha melhor fluxo, onde tinha mais acesso, né, em termos de recepção de mercadoria e saída dos caminhos para fazer a reposição de loja. E realmente uma estrutura bem melhor de centro de distribuição, realmente bem mais profissional. E a mudança ficou com a área de TI, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu sempre fui um empolgado pela área, eu sempre gostei da logística, né? Porque no fundo eu sou administrador, eu estudei material na faculdade, eu sempre me interessei muito, né? Apesar de trabalhar minha vida toda na tecnologia. E assim, foi dado para a gente essa oportunidade de fazer essa migração. E a gente fez um planejamento muito legal, eu junto com a equipe, envolvendo todo mundo envolvido. A área de processo ficava sobre minha gestão também. Então, assim, fundamental você ter processo bem definido, né? Você realmente ter uma estrutura de controle, um fluxo de dados bem definido dentro de um processo. E a gente fez isso bem feito. A gente fez a migração em um final de semana. Começou numa sexta, no domingo estava operando. E aí o nosso presidente adorou, né? E aí ele brincou e disse assim, não, vamos deixar na gestão da TI por mais um tempo, né? Esse mais um tempo demorou décadas, né? Até a minha saída. E aí sim, a gente fez um trabalho bem interessante de trabalhar a parte de operação, de gestão, né? E de ferramentas, né? De automação, de sistema, gerando dados. E foi através disso, gerando dados de excelente qualidade, usando esses dados através dos KPIs, através da gestão, e a gente teve um saldo de eficiência operacional incrível. Foi muito interessante. Boa. E até fiquei curioso, assim, que vocês falaram que desde a década de 80 vocês usavam um algoritmo de previsão de demanda, né? Isso. Como é que era naquela época? Porque hoje a gente tá acostumado com clouds, com infraestrutura gigantesca. Como é que era fazer, enfim, usar algoritmo de previsão de demanda na década de 80? Isso aí foi uma coisa inovadora. É como coloquei, a PagMenos tinha algumas questões bem inovadoras até por causa do fundador. E ele sempre teve essa preocupação de prospectar no mercado essas oportunidades. E assim, foi numa palestra, ele estava em São Paulo. Isso era da década de 80 mesmo, a gente tá falando de 88, 89, tá certo? Nessa década mesmo. E era um professor da Getúlio Vargas, tá? E esse professor exatamente atuava na área farmacêutica como consultor, ele era professor e também consultor, ele tinha uma empresa, e ele tinha um sistema de gestão, tá? E a grande questão do sistema de gestão dele era esse algoritmo, feito por ele, claro que baseado numa série de conhecimentos, que é de conhecimento público, mas ele conseguiu conectar vários conceitos, várias metodologias e fez esse algoritmo super interessante. Era dele. E a gente achou muito legal, o Deusmar, que realmente viu essa palestra, achou super interessante e o contratou. Tá? E a gente fez a migração do sistema existente da PagMenos para esse sistema, né? O sistema de gestão, o nome era gestão de estoques, realmente. Né? E a gente tinha um sistema de controle de estoques. E a gente plantou. Então, assim, super interessante. No começo mesmo, pessoal, no início da década de 80, no final da década de 80 e 90, o apontamento era manual, tá? Então, as lojas apontavam manualmente, tá certo, as suas necessidades. Com a implantação do sistema, a gente teve concomitantemente a implantação de PDVs. Foi uma das primeiras empresas a implantar PDVs, tá? Porque antigamente era máquina registradora. Então, era um PDV mesmo. Tinha um equipamento, um microcomputadorzinho, imagina um microcomputador da década de 80, 90, né? Com a impressorazinha, tá certo? Então, a gente fazia o registro, tá certo? No microcomputador, num sistema. E esse sistemazinho já fazia toda a parte de venda, já emitia o cupom fiscal, tudo direitinho. À noite transmitia através de modem, não tinha nuvem, não tinha, né? Modem, linha de escada, tá? Fazia toda a transmissão.
os modems nas lojas, linha de escada, linha de fala. Não era linha de dados, não. Telefonia mesmo, a mais bruta possível. Horrível. 2.400 bps por segundo. Era uma coisa de louco. Transmitia de noite. Transmitia de noite. Ou por algum motivo? Não, porque era um ciclo, né? A loja abria de manhã, passava o dia fazendo a venda, tá certo? E à noite fazia o fechamento, porque tinha essa questão da noite, era mais no final de semana, né? Que tinha essa questão do custo ser menor do momento. Não. Era realmente Da uma questão do madrugada, ciclo né? operacional mesmo. Ah, Aí a gente fazia recepção à noite, tinha uma retaguarda, fazia essa recepção, né? Tinha muito problema, tá? Tinha muito modem que não conseguia transmitir. O que é que a gente fazia? Ia buscar lá, tá? A gente tinha uma equipe de pessoas que também, na época, a gente tinha muito menos lojas, né? Essa equipe de pessoas ia lá buscar como, Pedro? Disquete, minha gente. Vocês sabem o que é um disquete? Eu acho que eu nunca vi um disquete na vida. Ia buscar, botava o disquete no drive, fazia a leitura do arquivo, copiava, né? DOS, né? E trazia. E a gente processava, tá certo? Esse processamento ocorria na madrugada e de manhã cedo, aí falando só da questão sem distribuição, na realidade, porque isso aí vocês imaginam que o sistema tinha uma série de interfaces. O dado, ele fazia a sensibilização do financeiro, do contábil, do fiscal, né? Do pessoal, porque tinha a comissão de vendas também, que já... E você imagina, isso tudo já automatizado naquela época, tá? E você estava muito à frente, né? Das Muito à outras frente, empresas. bem à frente. Foi nas primeiras. Assim, implantar um PDV foi nas primeiras do varejo do Brasil. Na época tinham poucas, tinha um MAP na vida, tinha uma Mesbla da vida que tinha implantado. Se eu não me engano, a varejista no mercado farmacêutico foi a primeira ou foi a segunda, tá? Foi bem à frente mesmo. A Araújo também, no Belo Horizonte, estava começando o processo também, a gente estava bem à frente também. E aí gerava necessidade de reposição das lojas. Só que durante a madrugada tinha esse processamento, a sensibilização dos vários outros sistemas integrados através de arquivo texto, mas já integrados. E gerava necessidade para as lojas, tá certo, de reposição, para o centro de distribuição. E essa necessidade é gerada através de um algoritmo. Esse algoritmo que foi desenvolvido por essa empresa, né, desse professor, do Gustavo. E realmente bem interessante. A gente teve um salto de qualidade em relação à gestão de estoque muito grande, porque se conseguiu diminuir o que a gente chama do capital empregado, né? Os estoques médios foram diminuídos, tanto no centro de distribuição como nas lojas. Então, era um sistema que proporcionava quase um just time, você mandar para a mercadoria só o que era necessário na loja, porque assim, uma característica de farmácia, uma farmácia não tem estoque. O estoque dela é o que está na prateleira. Não existe uma retaguarda com estoque para fazer suprimento. O que está de estoque na loja é o que está na prateleira para vender. E até porque é sensível É também. super sensível. Então não pode ficar muito tempo em lugar que não seja refrigerado. Às vezes tem a questão coisas... de medicamentos que são controlados, refrigerados, que tem que ser guardados, né? Refrigerados. E principalmente é a questão do valor agregado, porque medicamento tem um valor agregado alto. Então, se você colocar muito estoque na cadeia, você tem que botar muito capital de giro. E isso é muito ruim para qualquer empresa. Você empata capital, o capital tem que estar livre. Até mesmo por isso é o seguinte, se você tem um mix de produtos e você quer aumentar o mix, você precisa de mais capital. Se você empregar o capital no estoque, você deixa até de crescer seu mix. E você perde a oportunidade. Isso foi a característica da Pagmenos. A Pagmenos sempre teve esse arrojo de ter um mix amplo. Não se vendia só medicamento. Olha, se brincava que a gente vendia até medicamento, porque se vendia de tudo. A gente sempre teve um mix amplo, né? Isso sempre foi uma característica. E esse algoritmo foi fundamental, porque ele proporcionou, vamos falar, um just-in-time, tá certo, dos estoques. A gente tinha na prateleira a necessidade de demanda por um determinado período até ser reposto de novo. Então, foi um ganho Eu imagino fantástico. que o resultado deve ter sido quase que imediato, né? Quando implantou É imediato. Em pouco tempo, a cadeia se equilibra, tá certo? Em realmente pouco tempo, a cadeia se equilibra. É o ciclo, né? Vai ser o tempo de ciclo da compra, né? Digamos assim. Porque ele considera todo o ciclo realmente. Ele considera que eu vendi, ele considera que isso vai ser processado, se considera que isso vai ser separado, se considera que isso tem um tempo de trânsito, né? E tem um tempo de reposição na prateleira. Então, todo esse ciclo é coberto. E é calculado uma demanda para se cobrir esse ciclo. Claro que tem ruptura, né? Óbvio. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, a ruptura principalmente não é por causa desse ciclo, é do ciclo anterior, que é o do fornecedor entregando para o distribuidor, para o varejista. Onde se tem o que a gente chama de OTIF, né? Que é um on time full, onde se tem a maior quebra é no fornecedor. Eu peço 1.000 para o fornecedor e ele me entrega 600. Eu peço 500, ele me entrega 200, 300. Aí sim ele quebra toda a cadeia. Aí você fala, Pedro, isso não prejudica? Prejudica. A ruptura vem daí, principalmente. Porque se a mercadoria está no centro de distribuição, a previsão, ela funciona muito bem. O nível de assertividade é bem alto, é bem legal. Imagino. Eu fiquei pensando quando você estava contando esse case agora, sobre a dificuldade de fazer a sincronização desses dados, né? Porque, vocês esperavam o ciclo acabar até o final do dia para poder reportar o dado para a matriz. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, com fluxo de dados em tempo real, mesmo assim, isso ainda é complexo, imagina naquela época. Imagina. E quer falar um pouquinho de tecnologia? Naquela época, a primeira versão desse sistema foi em COBOL. Tá? Não sei se vocês conhecem COBOL. Acho que hoje só que usa COBOL. COBOL é banco ainda. Né? Então, os grandes bancos eu acho que ainda usam, cara, porque existem muitos legados em COBOL que são difíceis de você fazer uma mudança. Então, era COBOL arquivo exam, tá?
Então, os arquivos corrompiam, então, você tinha que anexar. Era bem diferente da tecnologia de hoje. Qual foi o grande salto? Perguntou de salto, qual foi o grande salto? Em parceria com essa mesma empresa e em parceria com outra drogaria, a gente formou um consórcio para fazer a migração desse sistema em COBOL para um sistema baseado em banco de dados. Tu imagina a evolução de você sair de um sistema baseado em COBOL, tá certo? Para um sistema baseado em SQL. Né? Aí você vai dizer, pô, Pedro, SQL não era nem banco na época. Realmente não era não, era um tamborete, mas já era um grande passo, tá? Eu estou falando de SQL 6 na época, mas foi um grande passo sair do ISAM para o SQL. E você sair do COBOL para o Visual Basic, tá certo? Então assim, nossa, quando o sistema ficou... Aí primeiro a gente fez o frente de loja novo, tá certo? Todo visual, todo lindo, no Windows. Você estava todo envolvido nessa parte de mudança? Toda. Eu era o responsável na época, todo envolvido. Não chegava não, né, Pedro? Não, nessa época já não chegava a programar não, tá certo? Porque isso foi uma coisa interessante. Na evolução da carreira, eu fui saindo da parte mais técnica mesmo para a área mais de gestão, né? Eu fui fazendo essa migração naturalmente. Eu fui mais migrando da parte técnica de TI para gestão de TI, né? E gestão de negócio, quando eu assumi a logística. E realmente eu botei o pé no negócio. Mas eu fui migrando principalmente do dado. No início a gente desenvolvia, eu levava impressora para consertar, a gente consertava microcomputador, porque a gente entendia um pouco, né? Desmontar, montar, a gente fazia um pouco de tudo, né? É o estereótipo do nerd, né? Era, na época, assim, até porque mão de obra era difícil e tudo, então a gente tinha que fazer um pouco de tudo, passar cabo, montar a rede Novell, né? Com cabo coaxial, botei vários servidores Novell no ar, então... Mas com o tempo a gente foi deixando de ser técnico e foi para gestão. Já nessa época, quando a gente estava fazendo esse projeto, eu já estava muito mais na gestão, tá? Eu fiz um papel de analista de sistemas. Nessa época a gente participava, era um consórcio, né, de pessoas, tanto da Drogaria Araújo como nosso e da empresa prestadora de serviço. A gente trabalhava para definir um sistema e tinha uma equipe de programadores, tá? Nós tínhamos programadores na PagMenos, programadores na Araújo, tá? Então a gente desenvolveu o sistema. Fizemos primeiro frente de loja, começamos em 96, em 98 a gente plantou. E em 2000 a gente plantou o RP, que toda a parte back-office, todo em banco de dados. Nossa. Em 2000, que foi exatamente o bug do milênio, nesse Inter a gente estava cuidando do bug do milênio também, tá certo? Era o segundo grande desafio. Pô, tu imagina, cara. Na época a gente ia botar um novo RP no ar, tá? E tratar do bug do milênio, tá certo? Pedro, não conseguiu migrar antes? Pois é, não conseguimos. A gente teve que primeiro fazer toda a conversão dos sistemas anteriores do bug do milênio para depois implantar um novo RP, que foi basicamente em 2001, né? Que a gente carinhosamente chamava de Cosmos. Era realmente assim, era muito legal. Então tomou mais um ano. Tomou mais um ano para a gente fazer a implantação completa do RP, tá? E aí depois que a gente fez isso, as empresas se separaram. Aí cada qual foi cuidar da sua jornada, né? A Araújo da jornada dela, a ABL continuou com o papel de consultoria na utilização do sistema e a gente também. Então, na realidade, depois de 2001, cada empresa seguiu o seu caminho e com certeza os sistemas ficaram totalmente diferentes. E né? O código foi separado. Foi separado. Cada empresa levou seu código, tá? Então, depois cada um foi para a sua jornada. E era esse o objetivo mesmo, não tinha nenhuma outra intenção, não. Até para criar um diferencial, né? Sim, né? Cada um tinha sua estratégia de negócio, mas esse é outro grande case, tá certo? Concorrentes trabalhando juntos. A gente pode até falar disso. Hoje fala muito de colaboração, né? De sinergia. Eu acho isso um grande case, porque eram dois concorrentes que trabalharam junto para consolidar um objetivo, fazer um RP baseado no SQL, né? Baseado numa outra tecnologia bem mais avançada do que a existente. Trabalharam junto, trabalharam super bem junto e depois cada um tomou conta do seu caminho, tranquilo. Continuamos sendo concorrentes sem nenhum problema. E a época cara, um exemplo super legal. E a época eram localidades, focos de localidades diferentes, né? Sim. A PagMenos tinha um foco muito grande no Nordeste e o Araújo provavelmente no Sudeste. Você tem razão, claro que isso facilitou, né? A PagMenos tinha uma estratégia mais expansionista realmente. Na época a gente estava no Nordeste todo e a Araújo só Belo Horizonte mesmo, né? Sim. Ela não tinha uma expansão muito forte. Até hoje não tem, eles basicamente são Minas Gerais, tá? É uma estratégia da empresa, eles são muito fortes em Minas Gerais. Claro que isso facilitou na questão da concorrência, mas eram os concorrentes porque a PagMenos depois foi para Belo Horizonte. E eles sabiam disso, o Deus Márcio foi muito claro, eu vou para Belo Horizonte. E, então, assim, facilitou, mas também não atrapalhou porque a gente foi para Belo Horizonte e existe PagMenos no Brasil Até todo, na né? visão de construir um sistema que tenha, digamos assim, mais capacidades, né? Você tem visões de dois lugares diferentes, ter clientes de dois lugares diferentes, talvez formas de mercado de dois lugares diferentes. Isso foi muito legal. Isso impacta na construção do sistema, uma visão mais holística, digamos assim. Sem dúvida, você tem razão, porque eram duas empresas bem diferentes, tá certo? Então, tanto eles aprenderam com a gente aprendeu muito com eles. Por exemplo, essa questão do mix que você está falando. Pô, a gente aprendeu muito com a questão do mix da Araújo. A Araújo era um verdadeiro mini mercado, tá? Que tinha uma farmácia lá no fundo, modelo norte-americano. A gente aprendeu muito com eles. Realmente, essa aí foi uma estratégia que a gente pescou deles, assim, aprendeu juntos. A gente teve até uma missão em conjunto dos Estados Unidos para estudar o modelo norte-americano. A gente foi junto, foi uma missão conjunta. Foi na época do desenvolvimento do sistema. Isso tudo na época? Tudo na época. Em 1990, alguma coisinha.
Mas teve coisa, então. Teve coisa bem interessante. E logo depois que a gente fez a implantação no sistema, de 2000 para 2002, eu assumi a logística. Exatamente por esse trabalho que eu comentei de fazer a migração dos CDs. E quando eu assumi, tinha um grande desafio, que a eficiência operacional era muito baixa. Então, como é que a gente corrigiu isso, né? Voltando um pouco para os dados, assim, eu sempre fui apaixonado por gestão, eu sempre gostei muito de gestão. A primeira coisa que a gente fez foi implantar um sistema de gestão, um modelo de gestão na logística. E a gente implantou a ISO 9001. Porque aí você passa a ter documentação, tá, dos processos, assim, você passa a ter processos bem definidos, tá certo? Fluxo de dados bem definidos, todos documentados. Então, você passa a ter treinamento periódico. E você define KPIs, né? Você define indicadores de performance. Você faz análise desses KPIs, no caso era mensalmente. Aí você começa a criar uma cultura realmente de analisar as coisas. Porque essa que é a grande questão da gestão. Você fazer a análise, você fazer o acompanhamento do que está acontecendo para tomar uma decisão e uma correção de rumo. E isso tem que ser baseado em dados. Então, essa que foi a grande questão. A gente já tinha essa possibilidade. Por quê? Porque também já tinha sistema. É impossível você ter uma cultura baseada em dados se você não tiver um ferramental que construa uma boa base de dados consistente, né? Realmente um dado limpo, para que você possa transformar aquilo em informação e em decisão. Então, assim, foi até interessante contar essa história, porque com essa implantação do gestão de estoques, né? Numa primeira versão realmente COBOL, depois a migração dele para SQL e Visual Basic, que foi um grande aprendizado. Aí foi uma questão muito interessante, porque a gente aprendeu muito. Porque enquanto a gente foi somente usuário do pacote, era uma caixa preta. Quando a gente foi desenvolver em conjunto, a gente aprendeu. Então, a gente aprendeu o algoritmo, a gente aprendeu uma série de técnicas que a gente não tinha acesso. Então, isso também nos deu a possibilidade de andar por conta própria, né? Isso foi bem interessante. A gente realmente absorveu o algoritmo, entendeu. O professor ele foi muito, muito justo, ele explicou tudo para a gente. Ele realmente abriu a caixa de Pandora. Então, a gente passou a entender bem de logística, bem de reposição, bem de previsão de demanda. E quando a gente assumiu a operação mesmo do CD, nossa, era em torno de 83%, 85% de eficiência, é muito baixo, tá certo? E o pior de tudo, que é interessante, as pessoas se acostumam com isso. Então, estava bom, e não estava, né? Isso gerava um gap para a empresa muito grande. Você imagina aumentar essa performance, você tem um impacto profundo na venda, né? Porque você vai ter disponibilidade de estoque para ser vendido. Então, assim, a gente já tinha algoritmo, já tinha tecnologia e já tinha sistema. Aí a gente começou a trabalhar realmente na operação e começou a trabalhar com dados de verdade. Então, a gente, primeiro, os processos estavam muito bem definidos. A gente agora tinha ferramenta, tinha um sistema Cosmos, tá? Todo o processo da cadeia estava coberto. Então, o CD todo estava, assim, tinha ferramenta para se trabalhar. A entrada tinha ferramenta, a armazenagem tinha ferramenta, você fazia realmente a gestão da armazenagem através do sistema, a reposição da linha de separação também através do sistema. Então, todo o processo estava coberto pelo sistema, tá certo? Então, assim, a gente teve um grande salto nesse momento. E aconteceu um outro evento, que foi muito interessante, que a gente resolveu, tá certo? Sair desse CD que a gente estava e ir para um outro CD, que era um CD maior. Então, foi uma segunda migração. A gente saiu de um CD que tinha cerca de 8 mil metros quadrados, 9 mil metros, e foi para um CD de 20 mil metros quadrados. Nossa. Só que a gente foi para esse CD e foi para uma linha de automação. A gente automatizou o CD, né? A gente vai falar agora um pouquinho de automação, de tendência de futuro. Já em 2008, a gente está falando de automação. Foi o primeiro CD automatizado da linha do varejo farmacêutico no Brasil. E o que era essa automação? Era uma linha de transporte automático, tá certo? Com uma tecnologia de pick-to-light, que é uma tecnologia de separação de mercadoria, tá? Você tem as estações de trabalho, a caixa transportadora, ela transita pela linha, tudo que tem que ir naquela caixa, o sistema já sabe, ele vai parando em cada estação de trabalho e vai acendendo os pontos luminosos na estação de trabalho, dizendo qual é a quantidade que tem que ser separada. O operador vai, separa, coloca na caixa e libera a caixa. Deixa eu tirar uma dúvida, Pedro. Esse sistema, essa automação, vocês internalizaram e construíram ou já tinha alguma... Não, a gente contratou. É um fornecedor austríaco que se chama Knapp, tá certo? É um dos grandes fornecedores de tecnologia de automação de distribuição no mundo inteiro. São austríacos. Eles têm aqui representantes no Brasil e a gente... Entrou em contato, fez toda a negociação, fomos conhecer, né, parceiros que usam. E foram eles que implantaram a linha. Então, assim, foi um projeto de alguns meses. Veio uma equipe de fora, de austríacos, de alemães, era o pessoal todo de fora, que realmente na época, em 2008, não tinha nem equipe aqui no Brasil, eles vinham de fora realmente, e fez a implantação dessa linha. E quando foi exatamente na sexta-feira, no dia que o Lehman Brothers estava quebrando, o início da crise do subprime em 2008, a gente estava implantando o CD. Imagine o estresse, meu amigo. Foi fantástico. Foi o dia que o sistema virou, o dia da quebra? Foi o dia que o sistema virou. Na sexta-feira que o Lehman quebrou, que foi anunciada a quebra do Lehman, a gente estava iniciando a operação do CD.
Então, o mundo pegando fogo e a gente iniciando uma operação super nova pra gente, que também é super difícil. Foram meses animados aquele. Foram meses animados. O bom é que esse processo de vocês tem marcos interessantes. Né? Desenvolvimento no meio do bug do milênio, a virada do sistema no meio da quebra da do bolsa. subprime. Foi interessante. E por que eu tô contando isso? Porque tudo isso vai fazendo uma coisa super importante, gerando dados. Tá certo? Poxa, o que essa linha gera de dados, minha gente? Primeiro, ela é alimentada de dados, tá certo? Você tem todo um setup da linha para ela operar, tá? E depois ela lhe retorna muita coisa, porque ela lhe retorna produtividade para o operador, tá certo? Ela lhe retorna o que aqui foi separado, o que não foi separado. Assim, ela tem um mundo de informações. E através desses dados, a gente foi construindo um BI, tá certo? O primeiro BI que a gente teve foi um BI baseado em MicroStrategy, tá? Uma ferramenta muito interessante na época. E a gente passou realmente a utilizar a BI, naquela época já com dashboard. E eu estou falando de 2011, 2012, a gente já estava com o BI implantado, já com o Dash implantado. A gente já usava nas reuniões diárias, tá certo? Porque todo santo dia a gente tinha uma gestão de rotina muito forte, né? A gente absorveu uma metodologia do Instituto Aquila, que é a gestão da rotina, né? Que vem do Falcone, né? Baseado no PDCA. Então, a gente tinha os rituais bem programados, bem disciplinados. Então, todo dia a equipe se reunia, cada equipe, porque a gente tinha as equipes de trabalho, eram unidades de trabalho. Isso foi uma filosofia que a gente plantou. A gente tem um CD gigantesco, então você tem unidades, né? E essas unidades tinham equipes de trabalho. E essa equipe de trabalho tem KPIs para ela. Cada unidade tinha estabelecido seus indicadores de performance. Então, todo dia eles avaliavam o que é que aconteceu no dia anterior e o que é que tinha de setup para o dia atual e como é que eles iam planejar para fazer aquilo. Porque eles tinham uma meta para ser atingida. Isso lembra até um pouco do Scrum, na verdade. Lembra, sim. Se você pensar bem, era o daily, né? A gente tinha um daily. Fala os impedimentos, o planejamento. Você roda um Scrum ali que ele não queira. A gente falava do impedimento. Tem razão. A gente falava do impedimento. Pô, o que aconteceu? A meta de ontem era 95%, a gente atingiu 93%. Mas foi porque o repositor não repôs, então porque a gente não encontrou o mercadoria no armazém. Porque a gente fazia uma análise de causa raiz, tá certo? Você tinha que... Poxa, tudo que impedia atingir a meta, a gente abriu na conformidade. Porque ela tinha que ser tratada. Porque assim, se eu não encontrei a mercadoria, por que eu não encontrei? Estava no endereço errado, tá? Estava em duplicidade de 2 endereços. Tinha que ter uma razão, né? Não foi reposto no armazém para não repor na linha, tinha que ter um motivo. Então, assim, cada impedimento, é legal aí a questão da analogia com o Scrum, cada impedimento tinha que ter uma análise de causa raiz e uma não conformidade aberta para ser tratada. Para poder exatamente não acontecer de novo. E foi assim, tá certo? Aí a gente tinha análise, a reunião diária, tinha a reunião semanal, tá certo? A reunião semanal diária com o gestor, com o gerente, com os coordenadores, né, e supervisores. E tinha a mensal que era com a diretoria, né, que era a minha pessoa, tá certo? Com o gerente e com os coordenadores. Pra gente fazer uma análise de fechamento do mês. Né? A meta era de 90 e tantos %. Por que atingiu? Por que atingiu? Tá certo? Não atingiu por causa disso. Então, tem plano de ação já aberto? Foi feito plano de ação? Qual o plano de ação? Tá? E assim a gente foi evoluindo. Então, a gente saiu de uma média de atendimento de 83, 85 e hoje é 99,5, 99,7. Já é um nível de atendimento lá em cima. Baseado em quê? Processo, tá certo? Sistema, automação e análise de dados. E estabelecimento de um modelo de gestão. Meu amigo, não tem como não funcionar. Funciona bem mesmo. Então é um case super interessante, porque realmente a gente aliou nisso tudo, né? Colocou nisso tudo, todas essas, digamos assim, essas tecnologias, todos esses processos juntos, trabalhando, e muito engajamento de equipe, tá? E a equipe, Pedro? Pois é, então a gente usou muita gamificação com a equipe, né? Então a gente fazia jogos realmente, né? E os jogos tinham premiações, as equipes competiam entre si, tá? Então a gente usava gamificação dentro do centro de distribuição, e na realidade centros, né? Porque a gente abriu mais 4 depois, e todos baseados nesse modelo. Tá? Isso em 2011 ainda, mais ou menos 2011? 2012 foi a migração do CD antigo, né? Daquele primeiro CD que a gente estava lá na matriz, foi para um primeiro CD, que foi quando eu assumi a área. Aí desse primeiro CD a gente foi para o segundo CD, que até hoje é o principal CD da Pague Menos. Depois disso a gente abriu Pernambuco, depois abriu Goiânia, que é um espelho do CD de Fortaleza, ele é um backup, tá? Tem o mesmo porte e tamanho, tem a mesma tecnologia. Aí depois a gente abriu Salvador e Minas Gerais, tá? Esses foram 5 CDs que ainda foi na minha gestão. Hoje são 9, porque teve a incorporação da Extra Farm e a Extra Farm trouxe mais 4 CDs. Mas isso já foi agora recente desse ano, 2022. Mas até minha gestão, que até 2020, a gente saiu de 1 CD para 5 CDs e todos nesse modelo, né? Que aí foi uma replicação de modelo, realmente. Todos os CDs trabalham nesse modelo. Tá? Ei, Pedro, tudo bobeira. O quanto vocês eram maduros, sei lá, para os anos 2000, 2010. Já ter sistema, já ter BI, já ter gamificação. Tinha. Cara, assim, é muito interessante isso. Isso vem muito da liderança, tá? O Deusmar Queiroz, ele sempre foi uma pessoa visionária e arrojada. Então, assim, se eu te contar que em 1987 ele teve uma ideia brilhante,
tá certo? De passar a receber contas na loja, prestar serviço, tá certo? Você imagina que naquela época a gente estava vivenciando aquele momento de inflação muito alta, de um overnight, né? Não sei se vocês lembram disso, mas existia o overnight, que era a remuneração diária, né, da aplicação financeira. Então, assim, ele teve essa ideia de prestar serviço, tá certo? Ele peregrinou em todas as prestadoras de serviços, a Teleceará, que era a Telefônica, a Coelce, a Energia, né? E a KGS Alga tentando isso. E realmente não conseguia sensibilizar, porque era uma coisa, assim, totalmente nova, inovativa, né? Já a gente está falando de inovação hoje. Nessa época ele tive essa visão. Até que ele conseguiu realmente convencer a Teleceará, tá, a receber conta da Telefônica na loja, numa farmácia. E a gente fez o sisteminha, e nesse sisteminha a gente já usou tecnologia, porque naquela época a gente já fazia leitura via código barra, né? Na verdade era uma leitura de TechSim, uma TechSim que fazia a leitura do código barra. Bicho, você em 88 já para fazer, tá certo, toda a captura de dados através de uma leitura de código barras, tá certo? Que a própria Teleceará não fazia. E a gente desenvolveu o sistema naquela época, implantou na retaguarda, não era na loja. Na loja era uma autenticadora mecânica mesmo, era uma Boros mesmo, tá certo? Até porque senão ficava um custo muito alto, porque o spread era muito pequeno. Mas na retaguarda, para poder mandar as informações para, no caso, inicialmente para a Teleceará, a gente, no início, era digitação. O primeiro sistema mesmo era digitação. Tinha um conjunto de operadoras, digitadoras, que elas digitavam os códigos barras para gerar um arquivo texto que a gente transmitia via linha de escada, para a Teleceará importar no sistema dela, no grande porte. E eu trabalhei na Teleceará, então eu conheci a galera da tecnologia, então isso até facilitou também. A gente já começou integrado. Depois a gente implantou leitoras, aí realmente a gente, no lugar de ter 20 digitadoras, passamos a ter 5 leitoras, e aí você fazia a leitura dos códigos barras, tá certo? Gerava o arquivo automaticamente e mandava. Pô, isso é 88, cara. Fora a redução de custo, né? Fora a redução de custo. Então sempre teve essa pegada realmente de estar procura de produtividade. Porque, assim, as margens são muito baixas. O varejo tem uma margem muito baixa. Se você não tiver produtividade, não tiver uma excelência operacional muito alta, você não sobrevive. E você consegue através disso, como isso? Através de processo bem feito, muita tecnologia embarcada, muita automação. Assim, eu acredito muito na questão de ter sistema de automação e de ter dados, tá certo? Então, assim, a jornada de dados foi... Pô, em 2011, você falar de BI, você implantar um BI baseado em MarketStrategy, e já em 2012 você está com isso rodando. E durante toda a jornada a gente teve. Então a gente saiu do MarketStrategy, foi para o Tableau. Tá certo? A gente foi um dos primeiros usuários de Tableau do Brasil. Então a gente foi para o Tableau, tá certo? E quando eu saí, a gente estava com o Alteryx implantado. E na época eu já era vice-presidente e eu tinha um diretor de supply, e ele já estava avaliando a K2O, tá certo? Então, assim, e ele era um grande usuário de Alteryx. Então, assim, a gente teve o conhecimento, a gente conheceu o Alteryx, eu me encantei, tá certo? E a gente trouxe o Alteryx exatamente para fazer toda a jornada realmente do BI, de fazer a extração, de fazer o tratamento de dados, de gerar as bases necessárias para rodar os algoritmos. Aí você pode colocar o algoritmo que você quer lá dentro, até integrando com R. O próprio Alteryx já vem com muito algoritmo interessante. Então, assim, para quê? Para melhorar o sistema de previsão de demanda. Então, a gente tem uma segunda versão de previsão de demanda muito mais robusta, que trouxe muito mais robustez, que é o que roda hoje. Esse novo modelo está rodando há uns 4, 5 anos. Então, assim, a gente teve muito essa preocupação com essa questão de sempre ter de dados. E hoje você tem na PagMenos um DW. Na realidade, hoje é um Data Lake, tá certo? Mas não DW, é um Data Lake realmente baseado em SAP, é um Data Lake da SAP. Você tem Tableau, tá certo? Você também, agora você já tem um pouco de Power BI também, que já usa. Eu acho o Tableau fantástico, o Power BI também. Tem Alteryx também. Então, assim, já tem toda uma jornada construída, tem uma área responsável pela parte de análise de dados, realmente. Então, tem toda uma jornada construída. Isso começou lá atrás, bem lá atrás. E, Pedro, um ponto assim, né? Disponibilidade do sistema é importante, mas mudar a cultura da organização Sem também, dúvida. construir uma cultura data-driven é um grande desafio, ainda mais quando vocês têm que lidar com, não só com o setor de gestão, mas toda a operação que envolve caminhoneiros, envolve, enfim, vendedores, lojistas. E aí, como é que foi essa questão da mudança cultural da organização para que as pessoas também começassem a consumir o dado, né? Não adianta... enfim, produzir o dado se ele não consome, mas também gerar engajamento com a qualidade do dado produzido, né? Como é que Sem foi essa dúvida. mudança? Concordo plenamente. Então, assim, aí eu tive essa bênção, tá certo? Que como eu tinha o pé na tecnologia, o pé no negócio, então o meu pé no negócio sempre foi um grande consumidor, tá? Sim. Então, eu como gestor de negócio, eu sempre usei, né, o que estava disponível na tecnologia para fazer a gestão do negócio. Então, eu tive essa bandeira de realmente fazer uso dos dados, ser uma gestão orientada a dados realmente. Isso, claro, que vai influenciando outras áreas. Isso vai realmente, com certeza, influenciando outras áreas. E eu sempre tive a visão seguinte, que dados têm que ser, certo, gerido e usado pela área de negócio. TI é suporte. Tá? A tecnologia, ela provê, tá certo? A ferramental, ela provê o data lake, o data warehouse, ela provê a tecnologia.
Mas não é a TI que tem que estar produzindo, tem que estar realmente... Ela dá suporte à área de negócio. Então, desde o início, a gente teve a visão. Então, no MicroStrategy, nem tanto. Ele era mais uma caixa fechada, realmente. Até porque a gente tinha um parceiro, tá certo? Então, ele já entregava muitos dashes prontos, tinha pouca flexibilidade para mudar os dashes, mas já era uma forma das áreas irem se empoderando. E muitas áreas se empoderaram. O comercial utilizava bem, tá certo? O financeiro nem tanto, mas o comercial usava bem. A área de lojas já passou a usar também. E a gente também teve, digamos assim, a evolução disso. Quando entrou o Tableau, aí já foi uma jornada diferente. Aí a gente realmente procurou envolver as áreas de negócio. Então, a gente trouxe a área de negócio para dentro, porque o treinamento Tableau não foi para tecnologia, foi para a área de negócio. Então, todo o Data Warehouse já estava montado, a área de negócio é que foi convidada e chamada a utilizar a ferramenta. Então, as áreas passaram a se empoderar. Elas faziam os dashes, tá? Elas que faziam os dashes. Qual era a preocupação de TI? De fazer a governança dos dados, tá certo? A gente fazia a governança dos dados, isso aí realmente não se abre mão. Então, toda a parte de segurança, a governança dos dados, a gestão dos dados, repositórios, TI. A qualidade também, né? Qualidade dos dados, sem dúvida. Mas o uso da ferramenta, negócio, cara. Tá na área de negócio. Até é importante a participação da parte mais estratégica nisso, né? Sim. Porque cultura é estratégia, não tem como Cultura fugir muito da disso. Liderança, sem dúvida. Não tem como fugir disso. Então, a estratégia tem que comprar essa briga também. Então, quando você tem uma mudança dessa, o Pedro era o diretor, né? É importante você ter essa compra e Sem dizer dúvida. assim, agora é assim. Vai ser assim e a estratégia quer desse jeito porque vai ser cultural, né? Não pode ser uma iniciativa pontual, mas... Esse ponto do Alexandre é muito relevante, porque ele botou uma pimenta que eu considero assim fundamental. Porque, como eu tinha um penário de negócio, eu era o diretor da área, eu puxava. Então, tinha que usar. Qual é a escolha? Usar. Não tinha opção. Então, isso muda a cultura. A liderança tem que estar à frente realmente. E realmente, nas outras áreas, os adotadores foram realmente as lideranças. Elas se puxaram, porque elas viram o resultado, tá certo? Então, elas passaram a querer usar as ferramentas necessárias para mudar o resultado dela. Isso aí também vem naturalmente. Então, e a liderança faz a diferença, é fundamental. E assim, a gente também passou por um processo de consultorias. Então, a gente passou por um processo de consultoria muito interessante durante alguns anos. E eles trouxeram muito essa questão também, de uso dos dados. E qual foi a grande vantagem? A gente tinha uma base de dados muito bem estruturada. Então, para a consultoria, facilitou muito. Então, eles passaram a produzir muito indicador, muita análise baseada nos dados. Isso também começou a permear nas áreas. E o interessante também é que a PagMenos, quando foi terminando com consultoria, ela trouxe alguns consultores para serem executivos da própria empresa, analistas da própria empresa. E essas pessoas já vieram com essa cultura. Aliás, desenvolveram, né, já vinham da consultoria, desenvolvendo internamente da empresa. Tá? E depois passaram a ser funcionários da empresa. Então, assim, começou a realmente entrar na área usuária. E o usuário vai se empoderando. Então, hoje, realmente é utilizado. Mas, sem dúvida, o Alexandre colocou um ponto importantíssimo. Esse movimento da consultoria até um ponto que a gente observa hoje no mercado. As consultorias têm ido para a área de tecnologia também. Sim. Então, você pegar a BCG, se pegar bem a BCG, pegar a Ernest e outras empresas, elas estão indo pro lado de dados também. Porque antes, é aquilo que a gente conversou, se fazia isso de uma forma mais simples, né? Com Excel, hoje em dia você gera muito número. Sim. Então, eles estão indo para esse lado também para poder suprir um pouco do que eles demandam, né? Chegar numa empresa que já tem um dado estruturado. Então, você estruturar o dado é muito mais simples do que você ter que pegar do sistema, ter que ficar trabalhando com Excel de um lado para o outro. Demora muito o trabalho deles, né? Uma coisa interessante, Alexandre, a gente fala do velho e bom Excel, mas assim, cara, é uma ferramenta muito interessante, ela também evoluiu muito, porque assim, a gente tem lá uma miscelânea de oportunidades, você tem um Tableau, tá certo? Você tem um Alteryx, mas tem muito uso de Excel, porque o importante é ter o dado estruturado, é ter o dado assim, com qualidade disponível, ele estando disponível, tá certo? A ferramenta que você vai usar, assim, eu acho que fica muito, aquela história, é o menu, qual é que você mais gosta, tá? Eu gosto de Excel. Tem um consultor lá, e hoje essa pessoa que hoje usa Alteryx, ele era um tremendo usuário de Excel, ele é um grande conhecedor de Excel, o cara conhece profundamente. Olha, ele produz umas análises, uns dashes em Excel que, nossa, é impressionante, pô. É muito, e é em Excel. Depois que ele conheceu o Alteryx, ele passou a usar realmente Alteryx e começou a usar um pouco de Tableau. Aí ele fez uma miscelânea. Mas, nossa, o Excel ele usava de uma forma profunda. O que é importante? É o dado, tá lá, o dado de boa qualidade e disponível, né? Realmente disponibilidade é fundamental. Então, estava lá disponível no Data Warehouse, ele tinha um acesso, né? Claro, dentro de toda uma governança de tecnologia de acesso, mas ele fazia horrores com dado e análises fantásticas. O Ale tocou num ponto interessante sobre essa questão da consultoria com tecnologia. É até a reflexão que eu estava fazendo esses dias, estava até para escrever no LinkedIn, mas enfim, vou soltar no podcast agora.
que é a questão sobre o relacionamento entre essas mudanças de processo e como as ferramentas e os métodos precisam ir acompanhando. Porque eu já trabalhei com consultoria, o grande resultado que eu via era, acabou o projeto, o cliente não conseguia sustentar aquelas mudanças lá dentro, porque se perdia ao longo do tempo, enfim, a aderência dos processos não era grande, enfim, existia uma quebra de informação, ou até mesmo a cultura da organização não mudava quando você acabava implementando alguma metodologia. E a grande forma de se fazer isso, é por isso que as consultorias estão mudando, é sustentar essas mudanças das consultorias de negócio com tecnologia, criando ferramentas e métodos para garantir que isso não se perca, né? Sem dúvida. Para que isso não acabe não acontecendo. Então, esse é um ponto. Isso é um ponto interessante, tu tem razão. Essa consultoria específica que a gente teve essa característica. Foram alocar alguns consultores para algumas áreas chaves, cara, e esse consultor ele vivenciava aquela área de negócio, tá? Então, ele trazia uma abordagem metodológica para fazer uma mudança, né, na gestão da rotina, na gestão da estratégia, né, através dos ferramentais, das metodologias, mas ele trabalhava com a equipe. Então, a equipe de negócio estava envolvida, o líder da equipe, as pessoas que eram da equipe, e ele passava a ser um membro daquela equipe, e ele era um consultor. Mas qual era a questão dele? Era exatamente de fazer a mudança acontecer, que senão depois você se perde realmente. Vira um PowerPoint que foi apresentado e depois o que acontece? Muitas vezes nada, tá? E aí, o que é que valeu? Nada. Tem que entregar resultado. E essa vivência foi interessante, porque assim, ele fazia parte da equipe, o consultor fazia parte da equipe. Existia até um rotation, tá certo? Até para poder os consultores conhecerem as diversas áreas da empresa e também mudar um pouco da abordagem junto com as áreas de negócio, que eu achava muito saudável. Mas ele fazia parte da equipe. E ele utilizava o método da consultoria para fazer as mudanças nas áreas de negócio. Mas ele fazia parte. Então, assim, ficava. Tá certo? Realmente ficava. Isso é fundamental. E é importante ele ser um membro mesmo, não ser o líder da equipe. Porque às vezes você tem essa perda do... Vamos supor, a pessoa saiu, a consultoria saiu, né? E aquele cara era olhado como uma liderança ali dentro. E aí, quando sai ele, sai todas as regras e implementações que foram feitas para, digamos assim, para manter aquilo rodando. Um bom exemplo, né? Você comentou hoje que você foi estagiário do Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique, na época, era consultor e foi meu consultor na área de supply na empresa. Então, ele passou comigo lá 2 anos. Tá certo? Depois ele saiu, tá certo? Ele saiu de ser consultor e acabou vindo trabalhar aqui na Laudo. Tá ele ficou 2 anos fazendo consultoria lá? Ficou 2 anos. E ele fazia parte da equipe de logística, tá certo? Ele trabalhou e ajudou muita gente, fazer revisão de muito processo, de criar muito indicador. Né? A gente criou um dos grandes legados do Luiz foi na parte de entrada de mercadoria, que ele construiu um algoritmo, tá certo? Que para fazer o quê? A mercadoria chegava, tá? Antigamente, até ele implementar essa abordagem, a gente conferia 100% da mercadoria. Então, tu imagina você conferir 100% do que chega. Pessoal, são milhares de volumes, de itens, centenas de volumes, tá certo? Era, assim, muito pesado. E ele construiu um algoritmo baseado no histórico, tá certo? Das entregas, tá? E o sistema dizia, para esse fornecedor, para esse tipo de produto, confere 10 caixas, aleatoriamente. Para esse fornecedor aqui, não precisa conferir. Para esse fornecedor aqui, confere 100%. Porque ele tem um histórico ruim. Quem ajudou a construir esse algoritmo foi ele. E a gente implementou no nosso time de entrada. Vocês não imaginam o grão de produtividade que você teve no processo de entrada de mercadoria. Um processo que você fazia conferência de tudo para garantir que não entrava nada variado, nada faltando, porque esse é um grande problema, tá? Um dos principais focos de desvio é na entrada de mercadoria. Porque ou vem faltando, ou vem avariado, tá? E aí depois que você coloca para dentro do armazém, o problema é seu. E aí o prejuízo também é seu. Então, em alguns casos é controlado, né? Não, em produto controlado, então, nossa, vocês conhecem a legislação, não sei se vocês conhecem, mas é super rígida, é tratado como droga, minha gente. É crime federal, tá? Então tem que ser um cuidado exacerbado. Controlado a gente confere 100%. Mesmo com o algoritmo a gente confere 100%. Não, o algoritmo não pegava controlado. Por quê? Isso é um ponto interessante que tu colocou. O controlado sempre é conferido 100%. Não tem algoritmo. A gente não é questão de confiança, é uma questão que é de trade-off, realmente. É tão pesada a legislação que a gente se coloca, né, no peso de conferir 100%. Não abriu mão disso. É pecar pelo excesso, né? Pecar pelo excesso. O restante não. O algoritmo entrou e a gente teve um ganho de produtividade altíssimo. E foi o consultor, que foi o Luiz, né, que hoje está na área de transportes. Uma curiosidade, Pedro. Esse algoritmo foi feito junto com o time de tech de vocês? Foi, junto com a nossa área de tecnologia. A gente tinha um time próprio. Vocês têm uma maturidade tecnológica interna muito alta, né? Tínhamos era bem interessante. Deviam investir muito também, desde sempre. Tinha muito envolvimento, né? É como eu coloquei, a empresa sempre teve essa preocupação de fazer coisas diferentes, ser inovativa,
E assim, não é à toa que sai do Ceará, de Fortaleza, e se torna uma das grandes do Total. país, né? Então, assim, é muito trabalho e muito investimento em inovação, em tecnologia, em ferramental, em automação. Deusmar sempre teve essa visão. Então, assim, ele nunca deixou de... a gente pode ganhar com automação de CD, pois vamos automatizar. Então, assim, teve sempre essa visão. Sempre, sempre. A gente começou falando da década de 80, né? Fazer a implantação de um sistema baseado em PDV, com linha de escada, mas que trouxe um ganho incrível porque a gente conseguiu fazer previsão de demanda, né? Agora, você imagina que faz previsão de demanda se você não tem dado. Se você não tem como, tá? Vai fazer previsão de demanda. Eu comentei com vocês que era feito na mão a necessidade da loja. Na mão, minha gente. E na cabeça de quem estava fazendo. Olhar para a prateleira e disse, não, eu acho que eu vou pedir 5, né? Baseado em quê? No dia a dia, né? No dia a dia, na vivência, né? É no olhômetro mesmo, mas é na vivência. Mas você não pode crescer baseado. Como é que você escala? Essa que é a grande questão, né? Que a gente fala hoje, né? Escalar. Como é que Você escala? Como é que você replica o modelo? Exatamente. Então, assim, você pode ter um excelente gerente que o cara conhece bem, ele sabe pedir bem, mas você tem aquele outro que não tem tanto, né? O cara é bom em vender e não bom em repor. Então, assim, você tem que abstrair disso. Quem tem que fazer isso é um sistema, né? Baseado no algoritmo matemático e baseado em dados. Como é que você faz isso se não tiver dados? Não faz. Não faz. Aí você investe em tecnologia para poder automatizar. Tem uma frase famosa que diz: o que não se mede não se gerencia. É verdade. Não, isso é verdadeiríssimo. É manjada, mas é verdade. Não, é chavão, mas ela é muito real. Você não gerencia, você não mede. Porque senão vira feeling, que é o que você comentou. Se você não tem dado, né? Se você não tem um número, você não gerencia. Você só faz o guess. Você usa o feeling. Você supõe, né? Isso. Não tem outra questão. Agora, Pedro, eu fiquei muito curioso, porque, assim, isso que você veio relatando desse case, assim, eu tô realmente impressionado, mas ele só aconteceu porque a área de TI tinha um bom relacionamento com a área de negócios, e isso é um problema que a gente encontra em 90% das empresas que a gente entra. É o trade-off, o TI cuida da parte de governança, segurança, Isso. mas ele acaba limitando a atuação da área de negócio muito por um excesso de preocupação ou por não usar os métodos corretos para fazer isso, né? E isso acaba gerando um grande problema de desenvolvimento. Que eu imagino que vocês não teriam conseguido fazer 10% do que vocês fizeram se esse relacionamento não tivesse sido bem construído, né? E aí, como é que foi a construção desse relacionamento? Esse trade-off entre TI e negócios, porque, enfim, é o que a gente vê muito acontecer no mercado hoje, que limita muito o crescimento e a transformação Isso é verdade. digital das companhias. Essa dicotomia que você está falando você falou na frase chavão, mas essa é outra frase também, né? Assim, a TI tem que se aproximar dos negócios, a TI tem que realmente ser, não TI, mas ser negócio, né? Tá envolvido no negócio, na estratégia. Isso até hoje é falado, apesar que a gente sabe que já melhorou muito, né? Aquele cara da TI, ainda existe, né? Mas aquele cara, o gestor de TI não pode ser assim. O técnico de TI até que sim, realmente ele está mais envolvido com a tecnologia, etc. Mas o gestor de TI não. E as metodologias de hoje também já mudaram muito, né? Quando você fala do Scrum, você comentou sobre o Scrum, ela já vem quebrar um pouco disso, porque ela já fala de colaboração. Você, no time Scrum, você tem um negócio junto. Ele está junto de você. Ele não é aquela coisa separada. Não é aquela questão, eu faço um pedido e depois recebo e, nossa, não foi isso que eu pedi. É o que acontecia muitas vezes, ainda acontece, eu sei que acontece. Mas quando você começa a utilizar metodologias mais modernas, né, de agilidade, um cerne disso está a colaboração. E a colaboração significa aproximação com o negócio, não tem outra forma, tá? No nosso caso, assim, como a gente está falando mais de passado, eu vou brincar, mas na realidade não é brincadeira. Eu tive a sorte de ser administrador, né? Então, meu background foi a administração de empresas. Eu fiz a faculdade de administração de empresas. Eu era nível médio de processamento de dados, né? E eu tive a oportunidade de estagiar na área de tecnologia e na área de consultoria. Eu estagiava de manhã na área de consultoria no SEAG Ceará, que hoje é Sebrae, e na Tele Ceará, né, que é a telefônica, né, que depois se transformou em Telemar e hoje não sei nem mais nem o que é. Então eu sempre tive os pés nas duas áreas. Aí depois eu tive a oportunidade de conseguir um emprego em tecnologia. Aí realmente eu entrei na tecnologia porque é aquela história, né, pagava bem e tal. Sim. O pessoal paga bem hoje e pagava muito bem há 30 anos atrás. Sempre tecnologia teve muita força, né? Era a profissão do futuro quando eu comecei. Nossa, eu vou para a tecnologia que era a profissão do futuro. E continua, né, sendo hoje ainda uma área muito interessante. E fui para a tecnologia. Mas eu nunca tirei o pé da área de negócio. Até porque meu background era administração de empresas. Então, isso facilitou muito, tá certo? Hoje em dia, se você é realmente da área de tecnologia puro, você tem que se abrir para isso. Então, assim, eu sempre já aconselhei meu amigo diversas vezes. Faça uma pós em gestão. Faça uma pós em gestão. Gestão, Pedro, cara. Em tecnologia você já conhece. Claro que você pode fazer outra pós em tecnologia. Eu fiz o contrário, né? Como eu era de administração, eu fiz pós em tecnologia. Eu precisava fortalecer meu background em tecnologia. Então, eu fiz 2 pós em tecnologia para fortalecer o background, porque eu não vivenciei na época de faculdade a tecnologia.
Hoje eu digo o contrário. Para quem é tecnologia puro, você tem que abrir a cabeça. Então, se especialize, vai estudar gestão, vai estudar empresa, vai estudar negócio. Porque a pessoa de TI tem que conhecer negócio. Hoje em dia não tem escolha. Tem que ser. Se a pessoa não fizer essa escolha, ela não vai progredir. Né? Pelo contrário, porque TI hoje ela não pode ser mais vista como uma área de suporte, de infra. Ela tem que ser vista como fazendo parte da estratégia da empresa. Ela faz parte da estratégia de negócio. O negócio tem que ser atrelado à TI. É fundamental. Até a gente brinca hoje. Hoje você tem empresas que são de TI e prestam serviço. Tá certo? Isso acontece muito. A gente tem hoje as Big Techs que são isso. Tá? Uma Facebook, uma Meta, uma Amazon, tá certo? Um Google. São empresas de TI que prestam vários serviços. Se você não é uma empresa dessa, você é uma empresa de negócio tradicional, tudo bem, não tem problema. Mas tecnologia tem que estar no seu cerne. Ela tem que estar na sua estratégia. Você não pode deixar a tecnologia de lado. Não, eu uso ali, tem uns computadores. Cara, não é essa a visão. Eu sou uma transportadora, tá? Mas meu negócio não é TI, muito pelo contrário. É uma empresa de transporte, é uma empresa de logística. Mas tem que estar, é um ferramental que tem que estar dentro da estratégia da empresa. Porque senão não vai para o futuro. E Pedro, isso aí diz até o contrário, né? Que o cara de negócio também tem que entender do TI. Sem dúvida. Ele tem que participar da solução. Principalmente hoje em dia, que é cloud, que tá na moda, e agora dados, mexer em Power BI, mexer no banco, hoje não é mais escolha. Essa é uma frase que eu detesto, sabe assim? Isso é muito legal que tu tá falando, porque tem aquela frase muito dita pelo usuário. Então, isso é coisa de TI, eu não entendo disso não. Pô, isso não existe. Não tem. TI e negócio é a mesma coisa. A gente tem que trabalhar junto para poder encontrar a solução junto. Não tem outra forma. Tá? Até porque a ferramenta é para a solução de um problema, Sim. que não é da TI. E esse é o ponto. É uma ferramenta de solução de um problema. É. O problema é de negócio, né? Então, quando a ferramenta dá problema, o problema é nosso, É né? nosso, Não é só é da junto. TI, né? Então, a gente tem que quebrar isso. Ainda existe muito hoje, tá certo? Mas, assim, isso está mudando, não. Tem que mudar. Não tem outra opção. Qual é a opção? É mudar. Tem um amigo meu que diz a seguinte frase: ou muda ou dança, tá certo? Ele tá certíssimo, tem que mudar, pô, não tem outra. Qual a opção? Não existe não mudar? Não existe. A gente vê algumas empresas que foram resistentes, né, assim, na história, quando a gente vai estudar. Vamos supor, até a Olivetti, se a gente for pegar assim, empresas que não mudaram, ficaram fazendo ali a tecnologia foi chegando, foi evoluindo, mas não mudaram. E hoje a gente não vê mais. Então, isso é isso, né? Se não mudar a dança, meio que tem que ter essa visão de como vai ser. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o futuro. Então, você tem que ter essa visão. E isso é um ponto interessante. As pessoas dão esses exemplos, né? Da Olivetti, da Xerox, tá certo? Da Kodak. A questão não é que essas empresas não inventaram a próxima tecnologia, é que elas não adotaram. Esse aqui foi o grande erro. Você não necessariamente tem... A Kodak não tinha que inventar a câmera digital. Tá certo? Mas na época da câmera digital, ela tinha que adotar. E ela não adotou. Tá? E depois veio o iPhone que quebrou tudo. Então, ela tinha que adotar a nova tecnologia. Tá? Ela não tinha que necessariamente inventar. Então, isso aqui é importante. Estar aberto. Aí entra o papel da liderança, entra o papel de estar aberto, né? De estar conectado. E de realmente estar aberto para a mudança. Porque senão... E tecnologia é isso. No meu caso, quando a gente está falando de décadas passadas, eu vejo muito... Aí foi uma questão mais de conjuntura. Como eu vim do background de administração de empresas, isso facilitou muito. E o Deusmar foi muito apto também no momento que ele disse assim, não, entrega a área de negócio. Né? E essa área de negócio aí ajudou muito também, né? De aproximação com o negócio e tudo. Mas hoje não pode ser casualístico, como eu estou comentando. No meu caso foi casualístico mesmo. Mas hoje não, é o contrário, é necessário. Não é nem necessário, é obrigatório. Tem que trabalhar junto. E eu vou te pegar a tua palavra de novo. Assim, metodologias como Scrum provam isso. Negócio e tecnologia tem que trabalhar juntos, senão não encontra solução para o problema que o Alexandre estava comentando. Até a própria área de TI hoje foca mais nessa parte do negócio. Né? Se a gente for pensar em cloud, é basicamente gerir algum recurso. Né? A gente não vai estar mais preocupado em o técnico, digamos assim, de plugar um cabo, de entender do micro de um computador. A gente está preocupado em gerir aquele recurso da melhor forma, de usar da melhor forma para ter um melhor desempenho. Né? Digamos assim, um pilar muito importante na tecnologia é a eficiência. Então, se a gente tem um recurso muito sobrando ali, né? Não é importante. O importante é a gente usar da forma adequada. Isso é importante, você está falando é muito importante, porque TI mudou, né? Isso. Se você ainda continua encarando como TI como no passado, a TI hoje é outra TI. Né? Só o advento da cloud e de todas as tecnologias que estão aí para emergir, nossa, já mudou muito. E a viabilidade também, né? Que uma empresa, antigamente, para você viabilizar um servidor, era muito mais complicado do que hoje. Hoje você paga um servidor assim, de um custo mais baixo e viabiliza um negócio como um todo.
Às vezes até isso, empresas de tecnologia são viabilizadas por essa questão da cloud. São viabilizadas. A gente fala hoje de startup. Minha gente, pense só um pouco. Não existiria startup se a tecnologia não tivesse mudado. Se a gente estivesse falando de tecnologia on-premise ainda, eu tenho que comprar um servidor, eu tenho que montar uma infra de TI, eu tenho que montar espaço físico. Pô, não existia startup. Não existia, porque já pensou o ciclo necessário para fazer tudo isso, o dinheiro necessário? Hoje em dia não, a startup começa, ela tem acesso a tudo que é necessário na cloud, tá certo? De software e de hardware, de infra, de dados, de tudo, e ela monta o seu negócio. Isso mudou o mundo. Esse mundo de startup existe porque a tecnologia mudou. Porque se fosse o ciclo anterior, o tradicional, que ainda existe, né? Não existe startup, pensa bem. A capacidade de errar logo é mais difícil. A capacidade de errar, de mudar, tira um ambiente e monta outro. Nossa, é incomparável. É incomparável. Para testar um modelo. Antigamente, não. Vou fazer um modelo de classificação de medicamento. Tem que montar o servidor, construir infraestrutura. Não tinha como testar, inviabilizava. Hoje não testa, se não deu certo, desliga a cloud. Enfim, cara, pagou 2 meses. Eu passei por muito isso. Você tinha que botar um novo serviço do ar. Não, um servidor que já está topado. A gente tinha que ter outro servidor. Tinha que comprar outro servidor, configurar outro servidor, botar no outro servidor. E você tinha que ter um backup do servidor, porque o servidor ia quebrar. E quando quebrava, realmente, você ficava na mão. E, nossa, era um desespero. Eu tive momentos que eu estava viajando. Pedro, o servidor saiu do ar, o servidor quebrou, o servidor isso. Nossa, cara. E hoje em dia com a cloud, você minimiza às tudo vezes isso. até contratar alguém para... Teve alguma mudança no servidor, alguma mudança na tecnologia, tem que contratar uma pessoa e aí vai todo o processo. Isso. E aquela pessoa tem que ter disponibilidade física, né? Porque hoje você contrata de qualquer lugar, porque você trabalha remoto. O acesso, né? Você tinha um acesso local. Hoje em dia você tem um acesso... Qualquer canto do mundo você tem acesso a um técnico, você consegue resolver um problema. Quantos problemas hoje em dia você resolve você pesquisando e você consegue ter acesso, você consegue ter uma solução. Isso é colaboração, isso é fantástico, né? Assim, a tecnologia mudou muito. Eu até brinco, assim, eu vim no mundo analógico, tá? Então, eu fiz curso de taquografia, cara, tu imagina. Porque era um diferencial, ó, saca só. Né? Quando eu comecei a trabalhar na TI, foi com cartão perfurado, minha gente. Não podia perder a ordem dos cartões. Perder os cartões era a pior coisa do mundo. E a turma brincava e tirava os cartões da ordem, né? E o programa não compilava, pô. Você tirou o cartão da ordem, aí você pegava lá centenas de cartão, um a um, na numeração para colocar em ordem de novo. Isso aí era a maior brincadeira que se fazia com os estagiários. Estava coitado de um estagiário como eu, digitava os cartõezinhos tudinho, centenas de cartão com o programa lá, COBOL lá, digitava, né? Aí vinha alguém, trocava 2, 3 cartões de ordem, cadê? Não rola. Eu acho que eu sou novo mesmo, porque eu só vi isso em filme e olha lá, não sei nem como funciona. Mas eu vivi esse disquete é o ícone de salvar 3D, né? E fala de disquete, mas disquete já era a revolução Cara, eu me considero privilegiado por ter assistido toda essa mudança, tá? Porque vim do mundo analógico realmente, e de repente, o primeiro mainframe que eu trabalhei, 1 milésimo de capacidade de poder de um celular. 1 milésimo mesmo, cara. Você tinha que particionar, né, para poder rodar. Assim, era particionado mesmo. Você rodava, era linear, tá? Não existia paralelismo, tá certo? Era linear. Você rodava uma aplicação por vez. Tinha a QI, né, que ela ficava lá. Agora entra fulano, agora entra ciclano, agora entra... Porque tudo era muito restrito, tanto CPU como memória. Tá? Então, assim, era outro mundo, cara. Rapaz, eu acho que a surra foi tão grande que a maioria dos pais que eu conheço, meus pais, meus familiares, não aderiram tanto assim a as atualizações, né? Tipo assim, tá por dentro de como é que funciona, sei lá, um navegador, um aplicativo de celular, essas coisas até mais básicas, quanto mais uma cloud, funcionamento de um site, um servidor, assim. Que até a pergunta que eu ia fazer, né? O que você acha que te levou a, enfim, acabar saindo na frente da tua geração nessa questão da adoção da tecnologia? Porque aderir à tecnologia hoje, aprender tecnologia é muito fácil. Incentivo não falta, mas naquela época, nos anos 80, não tinha nada disso, né? Foi a frase eu mudo ou dança aí. Não, eu vou ser bem sincero, Né? Quando eu entrei na faculdade com 17, né? Então a gente começou... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu acho que isso aí teve uma grande importância. Meu pai era comerciante, eu comecei a trabalhar com ele com 12 anos. Então eu comecei a me preocupar com carreira muito cedo, com trabalho muito cedo. Eu estudava de manhã à tarde e ia trabalhar com o pai, né? Então isso já muda a gente, né? A gente já fica com outra cabeça. Então eu tive sempre essa preocupação de qual carreira seguir, tá certo? E eu sempre gostei de tecnologia, né? Sempre fui chegar na tecnologia. E na época tinha um curso em nível médio para processamento de dados. Aí eu resolvi fazer. Meu pai apostou, era um curso muito caro. Tá certo? Ele apostou, foram 2 anos de curso, eu fiz. Aí eu gostei realmente. Aí eu disse, não, vou entrar na faculdade de processamento de dados. Era processamento de dados mesmo, tá pensando? Não existia outra faculdade, só existia uma faculdade no Ceará, em Fortaleza, que era a Universidade Federal, chamada Processamento de Dados. Tá? E
tinha um mínimo de acesso a computador. Brincadeira não, porque só tinha um computador na faculdade inteira, que era um DEC 10, que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Como é que você fazia uma faculdade de tecnologia sem ter acesso? Pois era, tudo muito conceitual, muito teórico. Eu não consegui passar. Por quê? Porque eu era bom na matemática, nas exatas, mas eu era péssimo em português. A minha redação era uma obra de literatura inversa. Até que a minha letra é ilegível, tá certo? A minha também. Gabaritava tudo, mas na redação não tinha jeito, companheiro. Eu sempre tentei por 2 vezes, não consegui passar de 2 vezes. Como é que tu passou a administração, Pedro? Porque é o contrário. Minha redação era péssima, mas eu gabaritava o restante. Então, na média, eu consegui, né? Passei bem a administração. Aí o que é que aconteceu? Eu já tinha um nível médio, tá certo? E passei na faculdade de administração e resolvi logo fazer a faculdade. E eu tive a oportunidade de começar a estagiar muito cedo. Tá? E por que e por que na tecnologia? Porque naquela época eu não brinquei, quando eu brinquei, eu não brinquei. Era a profissão do futuro. Pagava-se bem, tinha uma possibilidade de crescimento grande, era uma carreira interessante, porque vamos e convenhamos, sempre teve aquelas tradicionais, né? Por medicina, etc. E eu nunca fui muito ligado a isso. Então, tecnologia me chamou a atenção. Eu disse, não, eu vou investir na tecnologia, vou apostar na tecnologia para ter uma boa carreira, ter uma boa profissão e que paga bem. E pagava mesmo. Eu, como já estagiário, meus pais foram morar, nós somos de Fortaleza, eles foram morar em João Pessoa. Eu não quis ir. Eu me sustentava com um salário de estagiário em tecnologia. Né? Tinha uma kitnetzinha e tal, era uma vida bem modesta, mas pagava conta de estagiário, cara. Porque pagava bem. Porque era uma mão de obra muito escassa, muito pouca gente, tá certo? Que tinha interesse. Se a gente tem um déficit hoje, tu imagina 30 e tantos anos atrás. Então, quem estava na área não faltava oportunidade. Você era sediado por emprego. E hoje ainda é, né? Mas tinha muito. Eu saí da Terceira Pernambucanas, aí tinha gente que me chamava, a Seramotor me chamava, pague menos. Como é que eu entrei na Pague Menos? Eu não entrei na Pague Menos logo de início. Eu trabalhava em outras empresas, prestava serviço para Pague Menos. E depois de 7 anos prestando serviço, que eu fui realmente ser funcionário da Pague Menos. Porque era assim, bicho, não faltava. Se você quisesse trabalhar, você trabalhava 24 horas por dia. Porque a demanda era muito alta, mesmo naquela época. Quem já tinha alguma iniciativa, faltava muita mão de obra. Então, precisava de realmente muita gente, tá? E era uma área também, assim, era uma época também que assim, você não tinha muito bem as especialidades definidas. Então, eu não brinquei, eu desenvolvia, eu era suporte, eu conhecia sistema operacional, a gente montava e desmontava computador, consertava, fazia de tudo um pouco. Era um pouco, era um pouco de tudo, né? Então, porque faltava mão de obra? Entrei por causa disso, sinceramente falando, pelas oportunidades, por pagar bem, né? E assim, me apaixonei pela carreira, adoro a área de TI, sempre gostei. E claro, me proporcionou toda essa jornada, né? E também, assim, sair desse mundo analógico que eu vivia, que eu nasci, para esse mundo digital que está hoje. Quem não teve essa oportunidade, e quem é da minha época, realmente hoje tem uma dificuldade. Porque não é nativo, entendeu? É diferente das gerações da agora. As gerações da agora já nasce, eu acho, dentro do útero, já está com o celular na mão. Né? Já está brincando, se conectando com o mundo, assistindo Netflix lá dentro e tal. Mas é diferente da minha geração que não, né? A minha geração realmente foi analógica. Os meus pais totalmente analógicos. A minha geração foi uma geração de transição, que a minha geração teve acesso à tecnologia. Passou a usar a internet, passou a usar depois as mídias, teve acesso ao celular, ao smartphone e tudo isso que está acontecendo. A geração da minha filha, não. Ela já nasceu no mundo já tecnológico e com certeza meu neto já vai nascer com o celular na mão, sem dúvida. Então, assim... Ou então com chip implantado, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, realmente, na minha geração, quem não teve a oportunidade de trabalhar com tecnologia e tudo, sente uma dificuldade, sem dúvida. Minha esposa, por exemplo, ela sente. Ela usa e tal, mas às vezes ela me chama. Olha aqui, essa mensagem aqui, que é isso aqui. Aí eu vou lá, não, isso aqui nada demais, apaga e tal. Tem essa dificuldade mesmo. É a minha idade. Mas ela não é de tecnologia, né? Ela seguiu a carreira de administradora, realmente. Então, hoje ela tem ela usa, né? Sabe usar as ferramentas e tudo, mas quando a coisa trava um pouquinho, opa, que é isso aqui? Né? Então ela chama ajuda, pede ajuda ao suporte. Eu vou lá resolver. Abre um ticket. É suporte até hoje. Eu vou lá resolver. O dia desse, essa semana, foi a atualização da BIOS. Ela apertando lá, mandou atualizar a BIOS do notebook. Aí o bicho começou, eu vou desligar. Não desligue. Deixa acabar, ele tá atualizando a BIOS da máquina. Não pode desligar não? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ela já ia desligar o notebook. Não faça isso. Foi assim que eu entrei, foi por uma questão de opção de carreira mesmo, e na época a gente já visualizava que era uma oportunidade ímpar mesmo de construir uma carreira e ter remuneração diferenciada e tal. Foi por causa disso. E continua válido até hoje, né? Tecnologia é um mundo em aberto aí, né? Com todas as tendências que tem aí, nossa, tem um mundo de oportunidade. E pensando em futuro agora, assim, falando um pouco de passado, de um grande case, assim, realmente impressionado.
Mas o que vocês imaginam? Porque a gente tá vivendo agora a era da inteligência artificial, né? Então, IA generativa, enfim, grandes volumes de processamento de dados e Big Data. O que vocês imaginam que vai ser o impacto dessas novas tecnologias que estão emergindo agora? E, assim, estão emergindo de janeiro até maio, né? Mas, assim, muita coisa já aconteceu. O que vocês acham que isso vai acabar impactando no setor de vocês, né? Assim, varejo, logística, transporte. O que vocês imaginam que vem por aí? Eu não sou um futurologista, mas eu tenho, assim, não é uma certeza, mas uma concepção. Que a gente está vivendo uma mudança de era profunda. Sim. Assim, vamos comentar. Vou só colocar um exemplo aqui, um marco. A gente não falar de muito tempo atrás, né? Mas, poxa, a internet. Tá? Assim, a internet realmente, ela, apesar de ser da década de 60, ela passou a ser usada com mais acesso ao ser humano comum na década de 80, 90, né? Ela mudou profundamente a nossa vida. Poxa, a internet a gente nem leva mais em consideração, mas na década de 80 não existia, passou a existir e ela mudou profundamente a nossa vida. A forma como a gente tinha acesso a tudo. E depois dela vieram, né, realmente a era do celular, a era das mídias que a gente vive hoje. Isso mudou a nossa vida. E hoje, como você comentou, tem uma série de coisas acontecendo. Hoje em dia a gente não fala de automação, a gente fala de hiperautomação. A gente fala de robotização. A gente fala de inteligência artificial. E principalmente algo que ainda não se fala muito, que quando realmente se tornar, não é nem realidade, mas se massificar, para mim vai mudar tudo, que é a computação quântica. Tá? Porque se você pensar que hoje a gente já faz o que faz no mundo binário, né? Porque a gente faz tudo isso hoje no mundo binário, tá certo? É 0 e 1. Tá? São 2 estados. Com o advento da computação quântica, a gente vai ter N estados. Então, tu imagina a possibilidade que isso abre. Então, se a gente hoje está falando... Porque hoje em dia a inteligência artificial está na moda. Pô, a inteligência artificial é muito antiga, minha gente. Já se fala de inteligência artificial há décadas atrás. A questão é que hoje, ela já está... Não é tendência, ela é presença, né? Porque as pessoas falam, ChatGPT, pô, a gente já tem inteligência artificial na nossa vida já há algum tempo. Porque ela está aqui dentro já, trabalhando para a gente, já está em várias atividades do nosso dia a dia, ela está presente. E o ChatGPT está chamando a atenção, impressionantemente chamando a atenção. Claro, porque realmente ele vem trazendo uma série de... Ele está, na minha opinião, ele está popularizando. Tá? Ele está massificando. Algo que a gente até já usa e nem percebe às vezes. Muitas vezes não percebe. E a ponta do iceberg, na minha opinião. Aí o que é que vem? Cara, eu não sei. Eu sei que vem uma mudança profunda. Sem dúvida. Tudo isso que está acontecendo, a hiperautomação, com realmente o robô fazendo parte, a robotização cada vez fazendo parte da nossa vida. Tá certo? Com a inteligência artificial realmente cada vez com modelos mais realmente escaláveis e estáveis e fazendo uma série de atividades que ainda nem fazem hoje. E com a computação quântica, é uma mudança de era. A gente vai ter um mundo completamente diferente daqui para frente. Qual? Não sei nem te dizer, mas que vai ser muito diferente do que a gente está hoje e vai mudar muito a nossa vida. E vai impactar nas pessoas, se impacta nas pessoas, impacta nas relações, se impacta nas relações, impacta nos negócios. E impacta na economia, impacta nas nações. Nós vamos ter que construir outros modelos, na minha opinião, econômicos, financeiros, de relacionamento, de convivência, porque vai mudar tudo. Você realmente agora, com o advento do que está acontecendo, com a IoT de verdade, aí nós vamos ter realmente carros inteligentes, né? Nós vamos ter uma automação da nossa vida sem precedentes. É isso que eu vejo. Porque daqui a pouco nós vamos ter realmente sensorização em tudo, tá certo? A questão do advento do 5G, né? O 5G é a ponta do iceberg também, porque ele só é realmente a concretização de que dados vão fluir com facilidade nunca vista antes. A gente tem o 2G, o 3G, o 4G. Permitiu o que a gente faz hoje, que já é muita coisa. Mas o 5G abre portas realmente para você fazer hiperconexão. E você realmente sensorizar tudo e coletar dados de tudo. E com coletar de dados de tudo fazer uma série de coisas. Através de quê? De inteligência artificial, de aprendizado de máquina, de machine learning. Nossa, assim, imagina, é um mundo sensorizado, hiperrobotizado, tá certo? Hiperconectado e com modelos matemáticos de algoritmos de inteligência artificial e realmente Big Data trabalhando junto. Muda tudo, cara. Muda tudo. Muda a forma como a gente convive, muda a forma como a gente trabalha, muda a forma como as coisas são conduzidas. A gente está vivendo uma mudança de era impressionante, assim, é fantástico, eu acho. E muito assim, rápido, né, também. Porque a velocidade, o vetor de velocidade é outro, né? Os ciclos são mais curtos agora, né? Mais Se a gente curto. for pensar quanto que evolui a capacidade de processamento nos últimos anos, comparado com o que evoluiu antes, é muito grande. Imagina com a computação quântica a capacidade de processamento das coisas. Isso que a gente tem que olhar, assim, o Facebook, redes sociais e tudo mais, isso tudo tem
inteligência artificial ali por baixo, Sim, tudo. tudo. Isso mudou a nossa vida já. Então, quando a gente pensa que vai para de um lugar para o outro, a gente procura, abre o mapa e procura, bota lá o caminho origem, destino, qual é o melhor caminho para percorrer. Quer procurar alguma informação, quer conversar, falar com a Alexa, falar alguma coisa do tipo. As propagandas que o cara Isso. fala o nome da marca e já aparece no Isso. celular. Então, tudo isso já mudou a nossa vida. Já mudou a nossa forma que a gente consome também. Sim. Então, Total, a Se tendência é relaciona, que mais para frente mude também muito mais. Tem uma estatística Pode que crer. fala que a capacidade da inteligência artificial hoje dobra a cada 3,4 meses. Ou seja, dentro de um ano, pelo menos 8 vezes. Que tava no início do... Assim, E assim, exponencial, né? A gente tá impressionado com o ChatGPT, né? O GPT. Assim, falando tecnicamente, cara, é um modelo de Large Language Model. Assim, é nada pelo que vem na frente, tá certo? A gente tá impressionado com algo assim que, né, começou como um complementador de frases. No fundo, né? Então, assim, a gente tá impressionado com isso. Cara, aquilo ali é a ponta do iceberg. A inteligência artificial é muito mais do que isso. Aí, porque são vários modelos que vão se integrar e que realmente vão fazer as coisas mudarem de forma estúpida mesmo. A Sabe o gente que eu tá acho que começando é? a brincadeira. Pedro, é porque tá chegando cada vez mais rápido na ponta, que são as pessoas. Sim. Antes era só os entusiastas, né? Tipo assim, computador antigamente, só quem Por causa do tinha acesso, dinheiro, né? do O acesso. acesso. Aí depois o aplicativo, não era qualquer um que entendia. Hoje todo mundo tem tudo, todo mundo tem celular, todo mundo tem computador e todo mundo agora já sabe o Todo que é mundo tem ChatGPT. 5G, né? A popularização é bem importante, assim, se a gente for pensar, vamos supor, houveram tecnologias que surgiram, que foram criadas, né, mas nunca ganharam a popularidade. Vamos supor, o Google Glass é uma tecnologia que foi criada há alguns anos atrás Pode crer. e nunca ganhou. E é uma ferramenta que eu acho que hoje tem lugar, né, para o mercado. Talvez a gente veja coisa mais para frente, quando conseguir popularizar. Hoje, até aquele ponto, não tinha como popularizar. E às vezes até a limitação do hardware, né? Por exemplo, o Google Glass talvez seja uma limitação de hardware que naquela época tinha, que hoje já não Se consigo a fazer gente for melhor. pegar o mercado de aplicativo, vamos supor, criar aplicativo hoje é muito mais simples. Antigamente não existia isso, era tudo site, tudo tinha que ter um computador, você entrar com o computador e não é todo mundo que tem esse acesso, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular para poder acessar alguma coisa. Então hoje tem esse mercado, teve até uma super popularização de white labels e tudo mais, e hoje teve um retrocesso um pouco dessas tecnologias, mas ainda continua sendo mais fácil hoje do que era antes. Tem sempre aquele caminho, né, de diverger mais para depois convergir, né? Então tem esse fluxo de ter muito uso da tecnologia para depois voltar pro uso mais conciso. E também o preço, né? Porque, sei lá, antigamente o site era X. Hoje você faz um site por R$1.000. Um aplicativo antes era 30, 40 mil. Hoje você faz por 5. E o GPT também é de graça. Então, tipo assim, cada vez tá mais barato, barateando. E é isso que eu comentei. Daqui a pouco vai estar disponível para qualquer pessoa fazer. Até porque vai ter uma inteligência artificial por trás que vai estar fazendo por você. Vai estar disponibilizando isso, né? Você dá a ordem e tá lá. É. Pronto. A gente tem um grande ponto do ChatGPT, porque assim, modelos existem, como o Pedro falou, assim, há muito tempo, né? Mas o ChatGPT ele criou uma interface. Isso. Que isso popularizou muito, porque a Deu API, acesso, inteligência artificial de modelo, tem a do Google, AWS, enfim, Microsoft. Watson. Pois é. E muita coisa open source também. Se for pegar modelos de IA mesmo, você tem linguagem já integrada, que são modelos abertos do Facebook, modelos abertos do Google, que você consegue integrar de graça. Pois é. A diferença é que eles criaram a interface, né? Então o usuário comum Deu acesso ao consegue público, usar. né, amigo? Pois é. E o que vocês acham que ainda falta hoje pro varejo passar para onda de 100% de automação? Assim? Porque o que a gente entende como tendência no mercado é você fazer a compra no teu e-commerce e aquela mercadoria chegar na tua casa com 100% de automação, assim, sem nenhum contato com o humano. O que vocês acham que ainda falta para isso acabar virando realidade? Rapaz, se bem que na na Amazon dos Estados Unidos já tá quase assim, né? O cara Existem vai lá, umas faz a experiências, feira, né? sem falar com ninguém, sai, ou se não entrega por drone. Eu nunca vivenciei, né? Mas eu vejo os vídeos. Se a gente falar de varejo, realmente, hoje em dia, o advento da omnicanalidade, então, assim, você ter acesso através de diversos canais ao que você quer, ou serviço ou produto, isso aí eu acho que já está tranquilo, né? Quantos de nós não já usou ou um site, ou um televendas, ou um app, né? Ou foi direto na loja, pesquisou e foi direto na loja porque quis ver. Então, hoje você tem diversos canais de acesso ao produto que você quer, ao serviço que você quer. E eu concordo com você, existe cada vez mais automação na questão do delivery disso, tá? Então, assim, tem experiências já sendo feitas com você comentou, com drone para poder fazer a entrega e entrega lá para você com mínimo de contato. A tua pergunta assim, sem nenhum contato, eu nem sei dizer se vai chegar a esse ponto, tá certo? Mas assim,
Na minha visão, é construir uma trajetória cada vez com menos atrito. Eu acho que esse aqui é o ponto, tá certo? Você ter acesso ao produto, ao serviço, e você ter acesso de forma tranquila, tá certo? Sem nenhum atrito, com facilidade, e que isso você possa pegar na própria loja. Eu acho uma coisa super simples, é você fazer um pedido, e quando você chegar na loja está pronto, você recebe através de um box, você não tem basicamente acesso a ninguém, você concorda? Comprei, e sempre você já vê em vários locais, você falou da Amazon, mas se você vai no Whole Foods, você faz a sua feira e ele coloca lá no box, quando você chega, você já tem o acesso através do seu celular, você pega a mercadoria e vai embora, sem atrito nenhum, tudo pago, tudo tranquilo. Você pode ir numa loja Gol sem atrito nenhum, sem contato com ninguém também. Então, assim, nós vamos ter os mais diversos modelos. Até porque também uma coisa que eu acho interessante eu acho que o contato é interessante, tá certo? Eu acho que o ser humano nunca deveria perder o contato com o ser humano. Sim. Eu acho que é super importante. Então, eu acho que nós vamos ter vários modelos. E, sinceramente, eu acho que a gente tem que preservar o contato. Eu acho que o contato é fundamental. Nós somos seres sociais. É bom a gente se encontrar, né? O que a gente tem que realmente ter é uma trajetória com mínimo de atrito, ou sem nenhum atrito. Ser fluida. E eu acho que é isso que o varejo tem que se preocupar. E está se preocupando. De você proporcionar realmente ao acesso ao seu produto e serviço das mais diversas formas. Aliás, vamos simplificar da forma que o cliente quer. Tá? E aí, o cliente escolhe a forma. E quando ele escolher, que seja fluida, que seja sem atrito, que seja tranquila. Né, que ele realmente consiga ter acesso com facilidade. Isso. Acho que é o grande ponto. Até na gestão tem essa questão, né, que chama os momentos de verdade, que são essas interações do cliente com o nosso processo, né? Quando se fala de serviço. Porque hoje em dia a gente tem muito um caminho para ir para a área, assim, as coisas virando o serviço, né? Então, essa questão dessas interações, não só reduzir o atrito, mas também você conseguir metrificar quando houve o atrito, né? Que também é um ponto que a gente não tem muitas vezes. Às vezes tem essa interação com o cliente e isso não, como são duas pessoas, né, não gera um número ali daquela interação. Então é interessante também ter essa metrificação. E acho que por isso também tem um pouco da evolução da tecnologia para isso, né? As duas perspectivas aí. Sem a dúvida. relação humana necessária, né? Para ser social Eu e também os benefícios de ter tudo. Não, e a tecnologia proporciona essa jornada, né? Você não faz uma jornada sem atrito ou metrifica essa jornada sem estar com tecnologia embarcada. Se a gente pensar hoje com o que você tem de facilidade hoje, que a gente tem os mais diversos comentários, pô, que coisa mais tranquila, mais legal você estar em casa e você bateu a fome, você entra num app, não vou nem dizer o nome do app, mas você entra no app, você escolhe o que você quer, tá? E faz seu pedido, você consegue fazer a rastreabilidade do seu pedido, e seu pedido chega, tá certo? Vai ser entregue por alguém, quem sabe no futuro por um drone, mas hoje ainda é um motoqueiro, tá? Entrega na sua portaria, você vai lá. Tem alguns que já tem seus boxes, entrega lá no box e tá tranquilo, tá? Okay. É uma facilidade muito grande. Você imagina, você tinha que sair para comprar, tá? Ou você tinha que fazer. Então, já é uma jornada sem atrito. E com muita tecnologia, porque a gente não imagina, mas tem muita tecnologia por trás embarcada aí. Eu fico pensando o que a gente vai ter que fazer, né? Porque nem cozinhar a gente precisa mais. Nem é. Não, é assim, não sei se vocês conhecem, é porque é um sonho da minha esposa, mas existe já um equipamento, é um robozinho, se chama Thermomix. Cara, ela faz tudo. É uma máquina. Como é isso aí? Ela é uma máquina, tá certo? Ela já vem com uma série de receitas embarcadas nela. Você só faz escolher qual é a receita e ela vai dizendo pra você colocar os ingredientes, você vai colocando e ela faz a comida pra você. Você fala de automação, não precisa mais nem cozinhar, pô. Já tem uma série de receitas catalogadas. É uma máquina cara ainda, então de difícil acesso. Mas ela já existe. Mas já fica aí com moto também. Daqui a pouco pode comoditizar. Mas ela já existe. Você realmente só tem que ter o trabalho humano de colocar os ingredientes na máquina. Porque daqui a pouco talvez ela resolva isso. Mas ela corta pra você. Ela já pica pra você. Você vai colocando e no final tá o prato pronto, cara. Só tem que comer. O café, aquela maquininha de café hoje, que é bem, bem popular. É uma coisa que não tinha antes, não existia antes. Você tomar um expresso, você tinha que ir no local. Tá aí um exemplo legal. Você tinha que tomar um expresso, você tinha que ir na cafeteria. Ou você tem um expresso dentro de casa. Tem até cafeteria que vira só a maquininha. Tem locais que você vai e pede expresso, aí tem um da maquininha. É o da maquininha. É verdade. Impressão 3G de alimento já, né? Tava vendo um vídeo esses dias no YouTube. E tava imprimindo um pedaço de carne com células de animal produzindo em um laboratório. A impressora 3D vai produzindo o pedaço da carne lá e você come. 3D é uma grande revolução. Vai fazer alimento no futuro, com certeza. Tem na iniciativa de construções também, né? Muita coisa também, né? A parte de 3D. Esse é o ponto que eu acredito. Assim, a gente, como humanidade, a gente tem uma série de problemas para resolver, né? E a gente olha às vezes e fica assim, nossa, como é que vai ser resolvido isso? Porque tem muita questão para ser resolvida, né? Em termos de como ser humano. Eu acredito muito na tecnologia como vetor de solução de muito problema nosso. Então, assim, se o ser humano parar e tiver inteligência e usar a tecnologia, ele resolve muitas questões.
E é o que vai ser a nossa salvação, com certeza. Resolve tudo, eu acredito. Essa Cara. questão de construção civil, comida, a área da medicina Sim, também. meio ambiente, pô. Meio ambiente. Mas o grande ponto é como Poluição. usar isso de forma a não acabar aumentando também a desigualdade, né? Porque, querendo ou não, se você gera tecnologia em cima, você acaba... Aí é um ponto que Dá se esse a gente for esforço, conversar né? sobre isso agora, é outro não vamos podcast. entrar Tá? nisso, Polêmico demais. Polêmico, porque realmente você tem razão, assim, tá se criando um gap entre pessoas que são de tecnologia, que usam tecnologia e quem não usa, né? Então, esse é um outro, você tem razão, esse é um outro gap que realmente, se você tem gaps financeiros, sociais hoje, você pode ter outros gaps, porque, não vamos entrar nesse tema, mas, por exemplo, empregabilidade, tá? A gente tá falando de automação, de inteligência artificial e etc. E o emprego, como é que fica, né? Isso é um ponto de discussão. Aí se fala, não, mas muitos empregos se irão criar. Mas qual é a qualidade que esse emprego vai exigir? Talvez seja alta e talvez as pessoas não estejam preparadas. Então, isso é um grande desafio realmente que a gente tem pela frente. Mas essa discussão é outro podcast, com certeza. Essa é uma Já discussão tem a boa. deixa pro próximo. Porque traz essa questão também. Assim, nada é 100%, né? Então, sempre tem algo a se resolver. E realmente esse avanço tecnológico gera algo a resolver muito sério. Em termos aí de empregabilidade, sem dúvida. Sem dúvida, pessoal. Gera mesmo. Porque eu não discordo, muitas oportunidades surgirão. Surgirão empregos que a gente nem sabe que existem. Eles serão criados ainda, porque vai ser exigido por toda essa conversa que a gente já teve. Mas, com certeza, são empregos bem mais qualificados, né? E vão exigir muito mais das pessoas. Então, tem que se repensar até no próprio modelo de educação que nós temos hoje. Tem que repensar total. Como todos os ciclos de evolução da tecnologia como um todo, né? Houveram novas criações de empregos, novas criações, e outros também deixaram de existir. É meio que o comum já pela história, né? Digamos assim, se ele for pegar outros... Já vimos outros isso tempos. antes, né? Para não estender, mas pelo menos eu vejo a mudança aos poucos, da galera indo mais para a tecnologia, brilhando mais os olhos. Porque antigamente, sei lá, meu curso, quando eu entrei, né, daqui no BTI da FRN, não era concorrido. E hoje eu já vejo que tem gente que não tá nem conseguindo passar. Sem dúvida. Então, tipo assim, tá aumentando a volumetria de pessoal Mas o gap ainda é muito grande. com certeza. E tá acontecendo um processo que vocês fizeram, né? Que é profissionais de negócio, porque vocês se formaram em administração, além de engenharia de produção também. Então, migrando para a área de tecnologia por outras frentes, porque o mercado não tá... Não dá conta. E talvez nem valha mais a pena você fazer uma graduação na área de TI. Polêmico aqui, mas... Porque a tecnologia tá mudando tanto que quando você leva 5 anos para formar um profissional de TI, o que ele aprendeu na faculdade já não é o que o mercado tá usando, né? O modelo de educação tem que mudar. Se a gente continuasse nesse modelo tradicional, até para formar alguém da tecnologia, é como a lei colocou, a tecnologia muda tão rápido que não dá tempo, pô. Quando eu me formar, não serve para nada. Entendeu? Então tem que mudar o modelo. Não é mais esse. Lá eu fiz um tempo de Ciência Sem Fronteiras no Canadá e fiz na área de computação, de ciência da computação. Então eu fiz 2... Lá o curso é bem reduzido, bem mais enxuto, e você tem um tempo de especialização. Acho que são 2, 3 anos de matéria mesmo, hard, né? E você tem 1 ano ali de especialização. E aí você foca na área que você quer. Então você não vê de tudo do curso, mas você se especializa em algo que você vai, vamos supor, se qualificar para entrar no mercado. É muito mais voltado para entrar no mercado, né? Então você pegar um curso de engenharia, que é como tem aqui, que passam 5 anos. Eu, no meu caso, foram 8, né? Então tem muito tempo para se formar. E aí, quando você entra no mercado, às vezes você tá bem defasado, né? Perfeito. Até porque não tem essa atualização do tempo. Sem querer provocar, né? Mas assim, quando eu falo de modelo, a gente tem que mudar o modelo e tem que mudar, a gente tá falando um pouco de cultura. A gente tem que mudar também o nosso mindset, nossa cabeça. A gente tem que sair da postura de professor e aluno, e eu estou aprendendo porque eu estou na faculdade. A gente tem que saber, tem que aprender a aprender. Essa que é a questão. Eu não posso mais depender dos meus tradicionais para acompanhar o ritmo que está hoje. Eu tenho que ser uma pessoa de contínuo aprendizado, né? Então eu tenho que aprender a aprender. É isso que eu acho que tem que ser ensinado. A gente tem que formar pessoas que aprendam a aprender continuamente. Porque disponibilidade tem, minha gente. Acesso à informação, a tudo que está aí, a gente tem acesso. Então você pode aprender, tá? Não tô dizendo que não é necessário os cursos, as faculdades. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o modelo tem que mudar. Uma coisa importante é o ser humano aprender a aprender. Eu, como profissional, aprender a aprender. Eu, como gente, aprender a aprender. Eu não ficar só naquele modelo que eu aprendi algo no passado e tá bom, é o suficiente. Se eu quiser aprender algo novo, eu tenho que ir para uma faculdade. Não, acho que o modelo tem que ser repensado. Mas aí é uma discussão boa. Boa. Pô, um papo muito incrível, assim. Queria muito agradecer a presença do Pedro e do Alexandre pela disponibilidade, né? Eu sei que o tempo de vocês é muito corrido. O Pedro veio para Natal ficar 2 dias e conseguiu arrumar esse tempo para bater esse papo com a gente. Então, obrigado de verdade.
E queria abrir espaço para vocês, se vocês têm alguma consideração final, algo que vocês querem falar sobre, enfim, algum insight, algum papo que a gente acabou conversando aqui hoje. Fiquem à vontade. Agradecer a participação, agradecer o momento também o Pedro, né? Sempre a gente tá de ouvido aberto para ouvir as experiências e assim, tem uma visão muito importante de como é a tecnologia, de como funcionam as coisas. E agradecer a participação, de poder participar aqui do podcast. Valeu. Quando a história que o Pedro tem pra contar, a gente dá pra ficar aqui até 20 horas da noite, olha lá. Isso, me tá chamando de velho, ó, cara. Não, mas porque... Brincadeira. Experiente. Não, cara, falando sério, eu que agradeço. Eu gosto, assim, eu gosto de conversar, gosto de trocar experiência. Eu acho muito válido, assim, eu acho um legado que a gente pode deixar exatamente isso. A gente compartilhar um pouco do que a gente aprendeu, principalmente dos erros, para que a gente possa, né, não cometê-los de novo. E assim, tecnologia é uma área que eu adoro, sempre gostei, acredito muito nela, acredito que a gente está vivendo uma grande mudança e o vetor tecnologia é realmente o vetor. Sou um otimista porque, apesar de todos os desafios como humanidade, como pessoas que nós temos, a tecnologia vai ajudar a gente a resolver, eu acredito muito nisso. Tá? Gera uma série de desafios, sem dúvida, a gente falou aqui um pouco de empregabilidade, sem dúvida, gera os efeitos colaterais, que nós vamos ter que resolver, aprender com isso e resolver, né? E falando até a palavra de aprendizado, né? A gente falou um pouco agora dos desafios. Um dos desafios é esse, é continuar sempre aberto, né? Sempre com a mente aberta para poder sempre aprender, até para acompanhar esse ritmo alucinante de hoje, né? Porque se impõe, tá? Realmente se impõe. Não que você tenha que aprender tudo, que você tenha que ficar neurótico, que tudo que acontece tem que ficar sabendo, não. Até porque você tem que fazer escolhas, né? É importante você saber escolher, mas sempre estar aberto e sempre estar aprendendo, tá? E realmente tecnologia é um fator de grande mudança e eu sou otimista que a tecnologia realmente vai ajudar a gente a solucionar muitos dos desafios que nós temos aí. Então, assim, é um tema que é recorrente há muito tempo, né? Então, assim, vai continuar com certeza. E é uma nova era que vem pela frente, sem dúvida. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês pela participação, por toparem o nosso convite, né? E a gente se vê no próximo episódio do Dados Cash, então não se esqueça de seguir nossas redes sociais, tá? Então no LinkedIn, Bianalytic, no Instagram, @BianalyticData também, e se inscrever no nosso Substack, né? A gente tem um newsletter que a gente publica quinzenalmente insights sobre transformação digital, dados e tecnologia, que é Bianalytic Insights, e a gente se vê no próximo episódio do Dados Cash.